você estiver e quando você estiver. Começa aqui o meu, o teu, o nosso programa Store Podcast, onde a gente conta a história do pessoal da nossa cidade, amigos, conhecidos, pessoas que têm a sua vida relevante na nossa cidade. E esse programa, esse é um projeto do Dr. Luiz Arthur, do Freitas Barbieri, e aonde nós temos os nossos apoios, pessoas que tornam possível esse programa, que é a doutora Sinara Sandoval Carvalho, fisioterapeuta, reabilitação e pós-cirurgias de terapias manuais, Super Vale, o Varejo Atacado é aqui, Dr. Ademir Cruvinel Advogados, Celeiro, a Casa do Cowboy, Semiplan Genética e ATF, Semi-Corte de Leite de maiores centrais do mundo, o Freitas Barbieri também, a barbearia, Rurales, compra e venda de imóveis rurais e urbanos, e União Farma, nosso novo parceiro aí, a farmácia do Adeilson, sua saúde em primeiro lugar. E hoje a gente está com ela, que já fez história, tem programa em rádio, quebra os tabus, é aquela mulher, sabe aquela mulher do programa do Sergio Grossman? A gente tem uma aqui, é a doutora Magda. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite para você, Barbieri, Luiz Arthur, Leandrinho na técnica. É um prazer, obrigada pelo convite, né? Me sinto lisonjeada, honrada em estar aqui participando com vocês nesse bate-papo. Estou aqui à disposição. Fiquem literalmente à vontade, sem papas na língua. Obrigado, doutora, por ter aceito o convite, tirar esse tempinho, né? Acho que vai ser bem bacana a nossa conversa, o nosso papo. Quantos anos de medicina, de atuação, e que áreas que a senhora atua aqui em Cacilândia? Então, a minha história com a medicina é muito antiga, né? Meu pai era advogado, já falecido, e ele queria que eu fosse advogada. Ele falava que eu tinha perfil para ser juíza. Acho que ele me achava muito mandona, muito autoritária, né? Ele queria que eu prestasse vestibular para direito, né? Tinha algum familiar que era médico ou não? Não tinha ninguém. Eu tinha um tio-avô muito próximo que sofria do coração. E ele era muito chegado meu, assim. Eu não conhecia o irmão dele, que era meu avô, faleceu, meu pai era criança. E ele, acho que meio que supriu esse lugar do meu avô. E ele sempre dizia, ele tinha uma cardiopatia grave, e ele falava, você vai ser médica para cuidar de mim, você vai ser médica para cuidar de mim. E aquilo ficou comigo. E eu saí para estudar, você imagina em Cacilândia, em 1978, eu tinha 13 anos de idade, fui morar em Ribeirão Preto. Nossa. Eu falo que meu pai era maluco, me pôs num pensionato com 13 anos de idade. Nossa. Porque aqui não tinha colegial. Né? Eu fui fazer segundo grau lá. Eu entrei na escola com 5 anos. Estudei na escola evangélica até a primeiro, segundo, terceiro e quarto. Aí quinta série fui para o Marechal Rondon. Fiz até a 8ª. Aí eu tinha opção ou fazer normal, que chamava na época que era para ser professora, ou fazer técnico contabilidade. Não era nada do que eu queria. E eu era muito estudiosa, muito boa aluna, sempre fui muito dedicada. E aí aquele tio-avô incutiu em mim o desejo de fazer medicina. E eu fiquei eu falo que antigamente, na minha época, né, eu tenho 60 anos hoje, então lá atrás, com 13 anos, quando eu saí, eu tinha sonhos. Eu sonhava em salvar vidas, eu era muito altruísta. Eu queria mesmo fazer medicina, e meu pai insistindo, não vou fazer direito, eu quero medicina. E aí eu entrei em 2 faculdades de medicina com 16 anos de idade, sem cursinho, sem vestibular. Faculdade que na época eram fundações, eram subsidiadas, então que era muito mais difícil de entrar. Lá em Ribeirão Preto? Não.
Eu fui estudar em Ribeirão Preto, mas eu passei em Marília, na FAMEMA, Faculdade de Medicina de Marília, hoje é a Unesp que toca a FAMEMA, e passei em Pouso Alegre, que era uma fundação também. Aí eu optei por FAMEMA, né? Era mais próximo, tudo. Aí eu fiz Faculdade de Medicina de Marília, que tem o maior orgulho, que hoje é uma das melhores faculdades de medicina do Brasil, já era na minha época, né? Mas eu era uma menina, eu tinha 16 anos quando eu entrei. Vocês não têm ideia como eu sofri no meu primeiro ano de faculdade. Nossa. E como é sair? Porque não é fácil, né? Hoje é difícil, né? Você sai 13 anos. Foi difícil. Cortar esse umbigo, né? Eu faço ideia porque eu entrei na faculdade com 16 anos e fui estudar 630 quilômetros longe de casa. Para mim foi um choque. Eu era 590. O primeiro ano de faculdade eu ligava assim, eu quero voltar. Eu liguei para minha mãe várias vezes dizendo que eu ia largar. Porque vocês imaginem, eu tinha 16 anos. Eu sou a caçula da minha turma, até hoje a gente tem grupo da faculdade, todo mundo me chama de caçulinha, é a caçulinha, né? Esse ano, literalmente, eu fiz 60 anos em agosto, aí todo mundo brincou, agora nós somos uma turma de 60ões, porque a última que não tinha 60, agora fez 60, né? Então, assim, o prédio da minha faculdade, as primeiras aulas que eu tive foram de anatomia. E na minha época era cadáver mesmo, literalmente cadáver. Não tinha... hoje são moldes, né? Dificilmente se faculdade de medicina trabalha com cadáver. Então, a gente ia para a aula, era um subsolo totalmente escuro. Tinha aulas à noite. Era uma sala com 15 mesas de inox, cada mesa tinha um cadáver. O meu, eu jamais vou esquecer a face dele, o rosto dele. Era um senhor de bigode, de uns 45, 50 anos. E eu chegava perto e pensava, por que essa pessoa está aqui? O que está fazendo aqui? Cadê a família? O que fez na vida? E eu tinha medo. Então, eu tinha muito medo de tocar. Eu tinha medo. O cheiro do formol em contato com o corpo humano... Eu ia falar isso agora. O que me marca das aulas de anatomia é aquele cheiro de formol. Aquilo acabava comigo. Eu fiquei 1 ano sem comer carne. Eu não conseguia comer carne, porque o cheiro do formol em contato lembrava muito bife, carne, eu não conseguia comer carne. Então, os meninos me sacaneavam muito, a turma de menina. Até hoje eles lembram disso, porque eu era o bichinho do mato, a caipirinha me chamava de jacarô do Pantanal, né? Porque eu era do Mato Grosso do Sul, e brava demais, não deixava, ninguém chegava muito perto de mim, né? Eu era muito arisca. E aí, a minha avó, quando eu falei que eu ia largar a faculdade porque eu não queria mexer com gente morto, a minha avó, mãe do meu pai, me deu um livrinho de oração. Então, vocês imaginam, a faculdade onde a maioria tinha 20 anos, mais eu com 16, e eu, antes de entrar na sala de anatomia, pegava meu livrinho de oração e ficava do lado de fora rezando, né? Eu era a piada da turma, né? Então, eles abusavam muito de mim, aproveitavam. Aí, teve um dia que eu chorei muito numa aula lá, aí meu professor me chamou, Ramon, já faleceu, ele me chamou e falou, Magda, você tem que ignorar esses meninos, não liga para isso aqui vai passar, isso é uma fase, eu vou embora. Eu não quero isso aqui, eu não achei que para ser médica eu ia ter que mexer com esse monte de gente morto, e aí no meio da sala tinha um tanque bem grande. Então, conforme você ia estudando, as subpartes do corpo humano iam sendo jogadas lá dentro. Então, você enfiava a mão, saía com o braço, com a perna, com a cabeça. Aquilo, eu olhava para aquilo me assustava demais. Eu falo, eu nunca tive problema com ir para o centro cirúrgico, com sangue, com ver gente machucada, mas o tal do cadáver. E eu brinco muito, até hoje tem uma história interessante com a minha mãe, eu falo que a culpa é dela. A culpa é dela, desse medo meu de morto, porque eu lembro que eu devia ter 6, 7 anos de idade, e quando morria alguém, eu tinha que dormir no quarto dela, porque eu tinha medo. Eu tinha medo. Então, ela põe um colchão no quarto e eu dormia no quarto dela. Aí tem uma história, faleceu uma pessoa próxima da nossa casa que foi assassinada, um rapaz jovem, foi um punhal. Ela me acordou na madrugada, eram umas 3 horas da manhã, porque disseram para ela vai estar ouvindo isso, ela vai lembrar dessa história, que se beijasse o pé do falecido, o medo ia embora, cortava o medo. Nossa. Vocês imaginam a cena, o moço lá no caixão, ela chega, conversa com a família, pede para tirar a meia do pé do morto e me põe beijar o pé do morto. Vamos fazer simpatia agora. E me põe beijar o pé do morto. Nossa. Aí ela fala, mas cortou o medo. Cortou, porque eu não ia falar para ela que eu estava com medo, né? Porque ela ia fazer eu beijar outros pés de morto, né? Sim, então, a história teve que encerrar por ali. Então, eu sempre tive esse problema com uma pessoa morta, com um cadáver. E na faculdade isso aflorou muito, veio com tudo, né? Veio com tudo. Então... E eu entrei na faculdade pensando em ser cardiologista por causa do meu tio. Ele faleceu. Assim que eu entrei na faculdade, ele foi a óbito. Quando entrou na faculdade, já despertou para que área? Nenhuma ainda. Eu pensava, vai ser cardio. Tá, mas a partir de quando? Quarto ano? Do quarto ano da faculdade, quando eu fui mexer com clínica,
Eu vivenciei aquelas experiências de pacientes deitadas numa mesa, perna em posição ginecológica na perneira, 15 alunos em volta. O professor chegava e falava, olha, isso aqui é um útero que tem mioma, vamos tocar? Aí todo mundo introduzia o dedo na vagina da mulher, ela puxava um lençolzinho para cobrir o rosto, toda tímida, envergonhada. E eu falava, professor, põe só um, põe dois, depois pega o outro para tocar, mas era todo mundo tocando. Eu achava que era uma violência tão grande que eu pensei, ele não está entendendo o que está acontecendo na cabeça dessa mulher. Mulher precisa ter mulher para escutar mulher, porque o homem não está entendendo nada do que está acontecendo com ela. Então, a partir dali, me despertou o desejo de querer ser ginecologista, porque eu não gostava da postura dos homens em relação às mulheres na hora de examinar, na hora de conversar, e aí era a prática do dia a dia, né? Sim. Então, ali eu falei, eu não quero mais cardiologia, eu vou fazer ginecologia. Então, eu fui fazer ginecologia para ser uma coisa mais acessível, para ouvir mais mulheres, né? Sim, porque a medicina tem muito a ver também com a parte humana, né? Sim. Não é só chegar ali, relar, tchau, obrigado. Hoje em dia a coisa está um pouquinho assim, eu falo, as pessoas tratam as pessoas mais por... É um leito tal, né? No hospital. Tá muito não trata pelo né? nome, né? Então, assim, eu brinco que hoje tem especialista no dedinho da mão direita. Ó, se for da mão esquerda, eu vou te encaminhar para outro. Então, é muita subespecialidade, né? E na minha área de ginecologia, meu Deus, tem especialista em mama, tem quem faz só colo de útero, quem faz só colposcopia, tem muita subespecialidade. E acaba que você no interior, você tem que fazer tudo. Eu brinco que é muito fácil ser médico em cidade grande, porque não é da minha área, chama o colega para avaliar. Chama o nefrologista, essa dor aqui, acho que não é ginecologia, chama o nefro. Não é. Então chama o gastro. Aqui você não tem quem chamar, é você. Aqui a gente chuta, cabeceia, defende, faz tudo, né? Então eu tenho 4 colegas em São José do Rio Preto que formaram comigo, né? Um, inclusive, colega de faculdade e de residência. Hoje ele é candidato a vice-prefeito em Rio Preto no 2º turno lá. Olha que legal. José Luiz Crivelin, amigo muito querido. E eu falo para ele, vamos para Cacilândia, vamos trabalhar lá um mês, vamos ser médico lá no interior, para você ver. Ele fala, não, é complicado, é difícil, eu sei que é difícil, mas eu acho que é muito difícil. A residência foi aonde? Foi Marília também, passei em primeiro lugar na residência também. Nossa. E tipo assim, igual, interior é difícil, mas assim, Cacilândia, vamos olhar Cacilândia. Você acaba fazendo parte da família, né? Porque é uma coisa muito íntima, você conhece todo mundo. Porque, querendo ou não, é invasivo demais, né? Para o homem nem tanto, né? Mas para a mulher, e aí ela quer contar a vida dela, não é? Você acaba sendo um psicólogo também, não é isso que acontece? É muito. Às vezes, a mulher chega para você com uma queixa de dor pélvica. Eu tô com uma dor na barriga. Elas falam no pé da barriga. Eu tô com uma dor no pé da barriga. Aí você vai começando a investigar a história dela, pede exames, ela volta no retorno, né? Aí não deu nada no exame, você faz uma ultrassonografia, não tem nada. Aí você começa a perguntar para ela, como é que é a sua vida sexual? Aí o negócio já meio, você vê que já tem um bloqueio, né? E muitas causas de dor no pé da barriga, entre aspas, né, dor pélvica, está relacionado com disfunção sexual, com anorgasmia crônica, né? Com mulheres que não se satisfazem sexualmente, com mulheres que são maltratadas durante o dia, depois à noite, ainda no interior, a gente, por incrível que pareça, a gente tem isso, elas servem aos esposos, né? Eles estão preocupados com o prazer. Isso é muito frequente, gente. A dor acaba sendo psicossomática ou ela está sentindo mesmo? Não, na verdade ela sente, porque a falta de orgasmo, a falta de realização de satisfação sexual provoca um edema, um inchaço, o útero aumenta de volume, o ovário aumenta, e aí se você não tem a fase de resolução da função sexual, isso permanece inchado, edemenciado, aumentar de volume, então causa um desconforto. É uma mas eu falo que trabalhando sem água. Sim. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Conforme vai indo a idade da pessoa, da mulher, vai diminuindo também a lubrificação. Sim, algumas vezes sim. E não pode causar depois isso? Sim, a falta de lubrificação vaginal depois da menopausa ou na pré-menopausa, que é o climatério que a gente chama. Tem mulheres que têm que até usar gel, né? Sim, é causa a gente chama de dispareunia, de dor, dispareunia de entrada e dispareunia de profundidade, quando já está com o pênis dentro da vagina. Então, isso causa muito desconforto mesmo. E eu brinco que relação sexual, a visão de homem e mulher, vocês vão poder me ajudar aqui se eu estou certa. É completamente diferente. Homem é uma coisa muito mais mecânica. Eu brinco sempre. Homens, sejam inteligentes. Falo isso no meu programa de rádio. A relação sexual começa para a mulher na hora que ela acorda.
A hora que ela acorda, Mas é o bom dia. Tem um pastor amigo meu que fala tem uma definição que eu acho perfeita. O homem é o micro-ondas e a mulher é o fogão a lenha. Exatamente, é isso mesmo. Então, a mulher, ela precisa, a hora que acorda, como é que foi seu dia? Como é que no final da tarde? Como é que foi sua noite? O sexo começa no bom dia, num beijo mais cedo. Sim, né? Claro que sim, mas muitos homens têm dificuldade em entender isso. Aquele livro, porque as mulheres, porque os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor, trata um pouco sobre isso também. Tem um outro também bem interessante, homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Sim. Todo casal tem que ler aquele livro. Todo casal tem que ler, isso que ele é fantástico. Isso que nós estamos falando, eu acho também, as mulheres sentem muito mais à vontade, penso eu, né? Com o ginecologista, né, mulheres, do que com homens, né? Porque você tem essa liberdade de conversar, de você se abrir com a mulher, é muito mais fácil. Porque até para o ginecologista, homem, para ele entrar nessa seara, ele tem que ter muito preparo, porque é uma coisa muito delicada hoje, né? Você abordar essas questões. Como eu sou mulher, quer dizer, eu muitas vezes, por exemplo, adolescente, eu não gosto de atender adolescente com pai ou com mãe junto. Não gosto. Por quê? Porque inibe completamente. Mas é um direito? É um direito. Claro, toda pessoa hoje é lei, tem que ter direito a um acompanhante. A menina de 17, 18 anos já está mantendo relação sexual e o papai, mas a mamãe acha que ela é mocinha ainda. Na grande maioria das vezes, a hora que você faz a clássica pergunta, menstruou com quantos anos? Começou a atividade sexual? A mãe que responde, não. Não deixa a coitadinha da menina pensar se ela vai falar que sim, que não. Em quase 40 anos de medicina, eu vivi uma situação inusitada dessa. A hora que eu fiz essa pergunta, já teve atividade sexual? Ela olhou para a mãe, 14 anos, ela olhou para a mãe. Ai, mãe, mãe. O quê? Você fez isso comigo? E aí foi uma situação assim, de ter que chamar a secretária, traz água, né? De tentar resolver, foi uma única vez. Por isso, eu continuo insistindo que eu não gosto. Às vezes eu deixo entrar, quando a mãe insiste muito em entrar, fala, agora você não me deixa ficar à vontade com ela, para eu poder ouvir dela. Mas por quê? O que ela vai falar para a senhora que eu não posso saber? Não vai falar nada. Eles acham assim, que pagam a conta tem direitos, quase se escraviza o filho porque eles pagam as contas. E não aquela é por aí, história né? Eu sou dono, né? Eu sou dono. E não é por aí, do né? filho. E a gente não é dono de ninguém, né? Sim. Então, mas essa dor do pai e da mãe é mais moral do que outra coisa? Porque agora eu quero que uma mãe fala, né? Uma mulher, né? Não acaba sendo mais uma dor. É que ela acha, mãe tem uma mania de achar que ela é a melhor amiga da filha. Mãe é mãe, pai é pai. Nunca a mãe vai ser a melhor amiga. Você pode ser uma mãe amiga, mas a melhor amiga não é você. Você pode ser um pai amigo, mas você não é o melhor amigo do seu filho. Né? Por quê? Porque a gente tem a repressão na autoridade do pai e da mãe. De jeito que você tá quebrando minhas pernas aqui agora. É verdade. É verdade. Então, se ela fala que eu sou melhor amigo, ela tá me iludindo. Não sei, não posso dizer isso, não posso responder por ela, mas eu, em quase 40 anos de medicina, não tem pai ou melhor amigo. Você pode ser um pai muito amigo, você pode ser muito parceiro dela. Um pai presente, né? Sim, mas o melhor amigo, eu acho que ela deve ter uma melhor amiga, deve ter alguém. E uma situação também interior que a gente vivencia muito, que deve ter uns 60 dias que não acontece, mas às vezes quando vem são vários em seguida, né? A lei de ver o povo, vem várias coisas em seguida. Família, em escolas, amiguinha, uma fala que a outra não é virgem mais, uma fala que a outra pegou uma doença, e aí a mãe, normalmente são as avós, leva no consultório que eu quero saber se a minha neta é virgem, eu quero um papel para saber se a minha neta é virgem. Eu quero um papel para falar que a minha neta não tem essa doença, que as amiguinhas falaram lá na escola. Tem isso? Sim. Muito, muito. E aí, o que acontece? Eu falo, a senhora pode pegar o dinheiro da senhora e ir embora, porque eu não posso dar essa resposta para a senhora. Primeiro, eu não vou quebrar o sigilo com ela. Lógico. E segundo, a senhora tem que pedir judicialmente se a senhora quer saber disso. Isso aí tem que fazer um boletim de ocorrência. Isso é muito mais complicado. Não, mas eu sou a avó dela, ela é menor de idade. Eu sou a mãe, ela é menor de idade. Não interessa. No Código de Ética Médica, eu só posso revelar o sigilo da minha consulta se, primeiro, se a menina me autorizar, o paciente me autorizar. E segundo, se ela correr risco de vida. Se ela correr uma menina menor de idade com HIV. Se ela não fizer o tratamento correto, então eu tenho obrigação de chamar a família e comunicar. Mas se não, é dela. Outra situação muito comum é a mãe até libera a filha sozinha comigo. Depois liga para mim. Tá tudo e aí, certo. doutora? E aí? Eu quero saber. Ela já começou a ter vida sexual? Pergunta para ela. Pergunta para ela. Eu falta não posso isso, né? Falta isso hoje, não falta? Pergunta. Sim, eu acho que falta. Se precisa perguntar para o médico,
Como é que tá essa relação mãe e filha? Daí falta né? intimidade entre mãe e filha. Mas eu acho que isso meio que se perdeu, tá se perdendo, não é? Eu acho. Eu acho que cria o filho e solta e a sociedade vai moldando de acordo que a sociedade vai mudando, né? E a gente meio que não tem aquele... Porque não tem nada a ver, né? É um processo que vai chegar mais cedo ou mais tarde. Doa quem doer, a gente já teve 18 anos, né? Então... Lógico. Sabe que vai chegar e é bom que chegue, né? E é uma coisa muito assim, alguns pais falam, não, sexo é errado, sexo não pode, sexo é ruim. Aí a primeira vez que a menina transa, ela vê que é bom, ela vê que é gostoso, que aquilo é prazeroso. Ué, mas então tudo que minha mãe me ensinou tá errado? Né? Então não adianta você falar, você tem que explicar. Foi feito um estudo nos países europeus, acho que pegaram 22 países europeus, para estudar a gravidez na adolescência. E o que eles concluíram? A maior incidência de gravidez na adolescência foi na Inglaterra, onde era a família mais tradicional, a família mais conservadora, onde não se falava sobre sexo, sobre contraceptivo. Então, o que eles concluíram daí? Que falar sobre isso provoca um início precoce, né? E aumento de gravidez na adolescência, porque ninguém ensina, ninguém fala nada. E tem muito uma falsa ideia que eu falar sobre contraceptivo, sobre evitar filho com a minha filha, é como se eu estivesse autorizando a minha filha a começar a transar. Né? Isso é bem, assim, uma coisa muito presente na maior parte das famílias. Eu acho que autoriza a própria biologia da pessoa, não existe. É ela mesmo que vai... Óbvio, e você não sabe quando que isso vai chegar. A gente tem que torcer para que demore mais tempo, que ela tenha mais maturidade. Porque o que eu falo desse início de vida sexual muito cedo, o maior problema é a maturidade emocional. Né? É bem complicado isso, porque às vezes sai com uma pessoa que foi uma vez só, que não tinha uma relação, que não tinha uma intimidade, não tinha uma parceria, cumplicidade, porque relação sexual é isso, né? É parceria, cumplicidade, tá feliz com quem você tá ali, né? Quando eu converso muito, faço muito palestra com casais, eu sempre pergunto qual que é o momento mais importante da relação sexual para os casais, né? É antes, durante, depois, o que é mais importante, né? Cada um acha uma coisa. O Leandrinho já me ouviu perguntar isso. Cada um acha uma coisa, né? Eu, Magda, particularmente, acho que é o depois. É o depois. Por quê? Porque a hora que você olha para o seu companheiro e fala, era aqui que eu queria estar, era com essa pessoa que eu queria estar, e aí tá bem. Por quê? A preliminar fazer legal, muitos podem fazer legal. Pode ser bom. O durante pode ser bom com muitos. Mas o depois, fala, o que eu estou fazendo com esse cara, meu Deus? De novo, com a mesma pessoa. Né? Eu acho que essa é a pior hora. Né? Então, quando cara pega e vai pro banheiro, não volta mais. Sim, levanta dali, tchau. Né? Ó, recadinho para você, viu, pai? Ó, recadinho, viu? Doutora Marta tá ensinando você aqui, ó, não saia, fique com ela, viu? Não, fique com ela, pegue na mão depois, curta aquele momento, uma coisa assim. E uma coisa muito frequente que... Eu não sei se é vantagem ou desvantagem, ainda não consegui concluir sobre isso, mas às vezes para a mulher não foi uma coisa legal, mas ela não fala. Ela não fala. Por que ela não fala? Na grande maioria das vezes, 38 anos ouvindo mulheres, ela não fala com medo de perder o companheiro, com medo de achar que ela não foi boa o suficiente, entendeu? Sim. E muitas vezes, tem uma coisa que me veio na cabeça agora, que para mim a maior violência que tem psicológica que você pode fazer com uma mulher, e eu escuto isso com muita frequência, eu ouço isso com muita frequência, é tipo, uma mulher é vítima de traição. E aí ele justifica para ela essa traição, dizendo, mas você tá larga. Nossa. Eu pego essas mulheres, elas chegam para mim, doutor, eu quero fazer uma cirurgia, porque meu marido saiu com outra, e ele falou que é porque eu tô larga. Isso é uma violência sem tamanho. Primeiro, que ele transfere para ela a responsabilidade da traição, né? Já é uma violência gigantesca. Ainda joga uma coisa física para ela, né? Então, ela não, por mais que você, enquanto ela se médico, sente a culpada. Você diga para ela que ela não é larga, que a vagina dela é normal. Eu ainda brinco quando eu faço palestra, eu falo, não é a vagina dela que é larga, acho que é o seu que está pequeno, é o seu que não está correspondendo, entendeu? Porque a grande parte das mulheres que queixam de disfunção sexual, de anorgasmia, é um marido que é ejaculador precoce. O parceiro é ejaculador precoce, na grande maioria. Porque se você for pegar a resposta fisiológica humana sexual de homem e mulher, é completamente diferente. O tempo de latência da mulher é completamente diferente do homem. Então, ela precisa de mais estímulo. E quando é um ejaculador precoce, ele vai muito mais rápido. Ela não está nem na fase de platô, o que é platô? De estímulo máximo.
Ele já ejaculou, já teve orgasmo. Sim. Então, quer dizer, aí ela se sente culpada, como se a culpa fosse dela. Não, mas é ele que é um ejaculador precoce. Mas por estudos que a gente vê sobre o orgasmo feminino, a gente vê que um número significativo, um número importante de mulheres não tem orgasmo com penetração. Elas têm outras formas de ter o orgasmo. Interessante essa colocação sua. Mas não com penetração, né? Você tem orgasmo clitoridiano, orgasmo vaginal, né? Em relação a isso, assim, eu tenho algumas senhorinhas de pacientes, né, que ficaram viúvas ou que se separaram e elas preferem não ter outro relacionamento com medo de pegar doença, com medo de outras coisas, né? Então, elas só têm orgasmo clitoridiano, porque eu já cheguei a comprar brinquedo erótico para elas, porque elas têm vergonha de comprar. Nossa. Então eu compro, elas buscam no consultório, né? Mas se divertir sozinha, né? Então aí o orgasmo, a grande maioria é clitoridiano. Pode ter também objeto de penetração, tudo sozinha, né? Mas a grande maioria prefere clitoridiano. E eu tenho casais de mais de 70 anos, paciente, que o marido não tem ereção mais, diabético, não tem ereção. Mas eles arrumam um jeito de conseguir, e eles são muito felizes e falam assim, a gente brinca pra caramba, a gente se diverte. Junto, né? Então, por isso que eu falo, é alma, é cabeça, é muita coisa que tem que estar. Mas esses são, acho que são pessoas assim pontuais, de 70 anos, que têm problema de diabetes, mas eu vejo assim, casais de 30, 40 anos, tem o mesmo problema. Eu acho que a grande questão é o homem descobrir a forma de estimular para a mulher ter o orgasmo. Mas que não é só a penetração. Uma frase consagrada, não existe mulher fria. Existe mulher mal estimulada. Exatamente. Sim, mal estimulada. Exatamente. Né? Verdade. Então, é assim... É que hoje a gente está tendo... Eu acho que as pessoas hoje estão muito apressadas. Será que não apressadas em tudo. Mas eu tenho uma talvez frase... não está gerando isso. Pode ser o vício pela pornografia. Nunca se consumiu tanta pornografia como se consome hoje. Eu acho que não. Eu acho que talvez que é o problema. Está ali, mas não está ali. Eu acho que são as relações líquidas. Que o Sérgio Cortella fala muito das relações líquidas. Hoje eu tô com você, amanhã eu tô com outro, sabe? É a falta do que eu falei, da parceria, da cumplicidade, a intimidade. É fundamental. É fundamental. Essas relações fortuitas, não tem como você criar vínculo. Não tem como criar isso, né? E acaba que a coisa é mais complicada. A pornografia, normalmente, as mulheres têm muito bloqueio em relação a isso. Elas não aceitam muito bem, né? É mais um consumo masculino a pornografia, né? E hoje as pessoas são totalmente independentes uma das outras, porque você se satisfaz e se realiza sexualmente, tanto homem quanto mulher, sem precisar de parceiro. Sem precisar de parceiro, né? Quando você opta por ter um parceiro, é porque você está buscando alguma coisa a mais. Um brinquedo erótico não vai poder te dar um bate-papo, não vai poder fazer um cafunézinho, né? Não vai poder te olhar igual você olha para o companheiro, né? Isso faz muita falta nos dias de hoje, né? Então, eu acho que tem essa questão de relações líquidas, isso realmente é muito importante. As pessoas estão perdendo um pouco disso, né? Sim. E aí, eu fico assim, passada, porque sexta-feira, fui fazer uma palestra para adolescente numa escola pública aqui. Aí tinham lá quase 100 alunos lá. E aí eles falam cada coisa que eu que lido com isso todo dia ainda consigo me surpreender. Eles conseguem me surpreender às vezes com assim, a naturalidade das coisas que eles falam, sabe? Tipo assim, e começar a vida sexual antes de menstruar é normal. Para a grande maioria. Isso para mim não é normal. Para mim também não. Você nem menstruou, como é que você já tá transando? Ah, mas todo mundo na minha turma transa. Como todo mundo na sua turma? Você não pode sofrer pressão de grupo, porque todo mundo transa, você vai transar também, né? Eu tenho 2 filhos, né? São homens. Então, a vida inteira deles escutaram eu brigando e falando, pelo amor de Deus, não me transe sem camisinha. Meus moleques, óbvio, mãe, coruja, sempre foram muito bonitos. E eu falava, pelo amor de Deus, né? Ajuda a mãe só vê problemas femininos, então vocês não sabem onde você vai pôr, por favor, depois, por favor. Tanto que tem uma história assim, na formatura do meu filho mais velho, que a minha casa sempre foi muito cheia de adolescentes, de jovem, né? Eu fiz uma quadra de futebol para os meninos jogar bola, porque eu queria saber com quem meus filhos andavam, para ficar dentro de casa, para não ir para a rua. Então, a turma inteira da escola ia para minha casa. E eu conhecia aqueles meninos, e às vezes terminava o jogo, a gente fazia bauru, buscava um refrigerante para aquela molecada, e eu falava, agora eu vou falar
Vocês escutaram, brincaram, agora vão me ouvir. Vou falar de doença sexualmente transmissível para vocês. Aí os meus meninos, mãe, pelo amor de Deus, mãe. Isso aqui não, mãe, tem dó, mãe. Aí os meninos, fala tia, todo mundo, para deixar os dois possessos, né? Fala tia. E a tia falar. Na formatura do meu filho mais velho, a gente alugou uma casa e tal, e eu fiz um vídeo para ele, com depoimento de professores, amigos, funcionários que trabalhavam com a gente. E quando meu filho viu que eu estava montando um telão, mãe, pelo amor de Deus, o que você vai fazer com esse telão? Falei, o que eu fiz a vida inteira com vocês? Eu vou aproveitar que vai estar todo mundo aqui, eu vou falar de sexualidade. Ah, não, mãe. Ah, não. Na minha formatura, pelo amor de Deus, mãe. Nossa. Pelo amor de Deus, mãe. Aqui não. Quem mandou você ser filho de ginecologista agora? Aí ele chegou no pai dele. Pai, pelo amor de Deus, pai. Você vai deixar minha mãe fazer isso aqui? Não, pai. Fala com a minha mãe. E ele meio que começou a chorar. Ele foi ficando nervoso. Ele não sabia do que era. Óbvio que eu não ia fazer isso naquele momento, né? Mas eu arrumei essa desculpa para ele, porque eu já tinha feito isso várias vezes, para colocar a tela, né, e correr atrás, assim, porque eu acho que o melhor papel, além de... Eu não sei se eu sou boa filha, se minha mãe pode responder, mas eu acho que boa esposa eu sou, boa mãe acho que eu fui, acho que sou uma boa profissional, porque eu me preocupo muito com meus pacientes, eu acho que esse é o primeiro ponto. Mas, assim, eu sou completamente apaixonada nos meus filhos. Então, eu queria que eles vivenciassem aquilo. Aí, quando começou a passar, ele meio que estava em choque. Tipo assim, o que vai acontecer com minha mãe falando dessas coisas no meio desse monte de amigo meu? E tinha amigo de fora da faculdade, que não conhecia esse lado de casa, né, que a gente vivenciava. Então, assim, aí quando começou, aí ele... Sabe quando se sente, assim, começou a professora falando, diretora de escola, então foi muito legal. Mas eu sempre procuro esse negócio de educar, de falar, e principalmente numa área que todo mundo tem dificuldade. Sim. Eu falo que quando me convidaram para fazer o programa na rádio aqui local, eu comecei a fazer meio assim, sem muita pretensão, né? A coisa foi fluindo, que de repente no mercado... Até hoje me para, eu falo, enquanto me abordar e me parar para falar assim, olha, doutora, faz tempo que eu não vi a senhora, mas eu não perco um programa. Meu marido pode estar tirando leite, a hora que começa o programa, ele larga tudo e corre para perto do rádio. Olha que bacana. Então eu falei, enquanto eu ainda estiver ouvindo isso, eu não vou parar de fazer, porque eu sei da dificuldade que é falar desses assuntos. E não sei por que, se é destino, o que é, eu tenho facilidade para falar disso, né? E a gente... Acaba sendo a gente dom, fala né? uma língua que as pessoas entendem. Não adianta eu começar a falar termo científico que ninguém vai entender. Então, eu não vou estar educando. Né? Para educar, eu preciso me fazer entender. Então, para fazer entender, a gente precisa usar uma linguagem... Uma curiosidade que eu tenho, o Conselho Regional de Medicina, ele instrui os médicos ginecologistas, acho que até principalmente os homens, a ter um cuidado na hora de fazer... uma pessoa do lado na hora dele fazer exame. Ter uma enfermeira do lado. Porque a gente vê tantos casos, né, de abuso, está sendo muito recorrente, tantos processos. O Conselho tem tido essa preocupação? Tem resolução a respeito disso do Conselho Federal de Medicina. Então, o Conselho Regional... Federal, desculpe. Não o do Estado, mas o federal. Ele instrui, então, que tenha uma enfermeira. Ele normatizou isso, que tem que ter uma enfermeira do lado, um acompanhante do lado. Mas isso acontece de fato ou não? Não é sempre, né? Não, Até porque... É difícil falar disso. Eu, sendo mulher... Para mim é muito mais fácil. Eu nunca tenho ninguém do lado quando eu estou examinando. Até por uma coisa mais... Né? Mas pode ser... Eu acho que pode inibir até a paciente. Por um assunto, né? Fácil, porque tem muito assunto que acontece ali, né? Tá em posição... Na hora que você está examinando, exatamente. Mas é recomendado que se tenha do lado. Por isso que eu acho que essa conversa homem-mulher, homem-médico é difícil. Uma exigência hoje. É uma normatização, uma resolução. É exigência. Exigência, né? É exigência. Então, a paciente pode exigir que tenha é um direito dela. Uma enfermeira lá do lado. Como é direito dela exigir um acompanhante na consulta. O que eu faço de pedir para a mãe sair, eu estou indo contra a normatização. Mas a gente entende. Na prática, isso faz toda a diferença. É porque, na verdade, ela entra meio como uma medida de segurança, né? Por abuso, tantos abusos que tem de ginecologista homem, né? Isso existe, não adianta falar que não. Eu falo que tem pessoas boas e ruins. Tem médicos bons e ruins, veterinários bons, como pessoa, né? Tô dizendo. Então, a gente tem bandido em todas as áreas, né? Então, isso deve acontecer, com certeza, né? Somos seres humanos, talvez essa resolução veio mais para inibir, né? Diminuir. Sim. Mas uma mulher com outra mulher, eu acho que perde, né? Porque já é difícil. Uma menina de 17, 18 anos, ter que abrir com a... Acaba sendo estranho. Ela vai criando intimidade conforme ela vai
vai no consultório, etc e tal. Às vezes, na primeira vez, ela se recusa a ser examinada. Isso acontece com frequência. Ah, é? Eu não forço a barra. Eu falo, deixa ela no momento dela. A hora que ela achar que ela tem que ser examinada... Às vezes você é mais psicóloga do que... tem que ter muito, né? Por isso que eu estudo muito. Eu, na verdade, eu tenho 3 especialidades no Conselho Federal de Medicina registrado. Olha, que legal. Eu não paro. Aliás, estou fazendo outro MBA agora. Acabei um ano passado, estou começando outro, né? Os meus filhos sempre falaram assim, mãe, eu nunca vi ninguém gostar de estudar igual você. Eu gosto, é prazeroso para mim. Então, o último sábado eu fiquei das 6 até as 10h30 assistindo aula online. No sábado de manhã, das 8 até meio-dia e meio, aula online. Então, assim, são coisas que... Isso é maravilhoso. Que me faz bem, que me enriquece, eu gosto, né? Então, a minha primeira formação é ginecologia e obstetrícia, que eu tenho especialidade. Depois eu fui trabalhar em postinho de saúde. Falei, mas se eu estou trabalhando em posto de saúde, eu tenho que ter uma especialidade para que me autorize a lidar com isso. Aí eu fui fazer medicina de família e comunidade, prestei prova de título, tudo passei. Aí depois eu comecei a fazer exame de Detran, perícia médica. Aí eu fiz curso de perícia médica, que não é uma especialidade ainda reconhecida. E aí eu fui fazer medicina do tráfego. Então, aí você tem que estudar, fazer curso, são 6 meses intensivos e prestar prova de título depois também. Passei também. Se eu não estudasse, não passaria nessas provas, né? Porque eu estudo. Eu realmente gosto de estudar. Sim. Tá Em mim. E já teve algum convite assim? Porque Castelândia tem muita gente muito bom, muita. E quem olha, tá no interior, mas igual a senhora se dedica muito pra caramba. E já houve proposta? Vem pra cá. Em outros lugares? Vem pra cá. Várias Alguém liga e fala, vem. Várias oportunidades. Para Chapadão super de a conta, né? De quanto foi. Meu colega de Rio Preto, né? Algumas vezes, vamos trabalhar junto quando a gente estudava ainda. Eu falava, não. Na verdade, quando eu me formei, o meu chefe da residência porque queria que eu ficasse na faculdade. Eu só ficava imaginando assim, eu era noiva, né? Eu estava noiva, namorei meu marido, conheci ele no primeiro ano de faculdade, numa greve da minha faculdade. Eu vim para cá no primeiro ano, conheci ele no primeiro ano. E a gente começou a namorar. E o meu chefe de departamento, ele sabia que eu era noiva, que eu ia casar, e sabia que meu noivo trabalhava no Banco do Brasil. Então, ele falou assim para mim, me chamou e falou, eu transfiro o seu marido para cá. Eu consigo a transferência dele, o seu noivo, você casa e vem morar aqui, você vai ficar na faculdade. Foi uma proposta tentadora, o salário não era tão ruim, mas eu ficava aqui, eu vou ser a pupila do Dr. Donaldo a vida inteira, né? Eu vou estar na sombra dele, porque ele era o chefe do departamento, chefe da cadeira. Ele não vai me deixar crescer sozinha. Eu vou sempre estar na barra da saia dele. Mas por outro lado, saber disso de um médico e iniciar a carreira já com esse convite é maravilhoso. Sim, mostrou honra, competência, né? Uma honra, porque ele conhecia meu trabalho. Sim. Ele estava junto comigo todo dia. Então ele me conhecia. E ele queria, porque queria que eu ficasse. Eu até discuti isso com o meu noivo da época, meu esposo hoje, e ele falava, a decisão é sua. Você quer ir, eu vou. Você quer ir, eu vou. E aí, olha, foi difícil. Foi difícil. Foi uma decisão bem difícil. Você gosta de Castelândia? Porque a doutora gosta, não, é aqui que eu quero. Não, eu gosto aqui, eu nasci aqui, né? Eu gosto daqui. Saí daqui com 13 anos, mas eu gosto, sempre gostei muito daqui. Mas o que me pegou muito foi eu vou ser a pupila, porque lá todo mundo já me chamava, né? De pupila, doutor Donaldo, pupila, porque eu andava com tudo, ele me chamava, tudo. Ele ia operar fora do hospital escola, ele me chamava para ir junto. Então eu falava, aqui eu não vou passar disso, eu vou ser isso a vida inteira. Entendeu? Sim. Porque ele não ia me deixar abrir uma clínica sozinha, ele me queria na faculdade e como auxiliar dele, assistente dele. Né? É que você preenchia todos os requisitos que ele precisava. Sim. Sempre fui muito responsável, eu evoluía para todo mundo, eu prescrevia paciente para todo mundo. Então, assim, eu falo que eu não tive infância eu não tive. Porque eu sempre fui muito séria para a idade, eu sempre fui. Dedicada. Eu, com 11 anos de idade... Eu brinco, o Resu trabalhou também com o Nelson do Contalex. Falo, todo mundo na Castelândia passou pelo Nelson. Eu trabalhei com o Nelson do Contalex. Eu tinha 11 anos e meu pai, apesar de a gente ter inúmeros problemas de relacionamento, eu e ele, a gente batia muito de frente, eu falo, meu pai foi muito avançado para a época, porque ele me colocou para trabalhar no escritório, eu estudava de manhã na escola, eu estava nessa época no Marechal Rondon. Minha mãe era professora, eu chegava na hora do almoço, ajudava minha mãe tinha feito almoço, eu ajudava ela, arrumava louça, limpava a casa e eu ia para o escritório, eu entrava, trabalhava 4 horas no período da tarde. Quando eu chegava,
Aí eu tinha que fazer minhas lições da escola, cuidar, no outro dia a mesma coisa. Então eu fiz isso até os 13, dos 11 aos 13, até eu ir embora para Ribeirão. Eu fico pensando, meu Deus, em 70, jamais eu acho que eu teria coragem de colocar um filho meu com essa idade, naquela época, numa cidade grande, igual Ribeirão Preto. Meu pai foi ousado, foi corajoso, né? Porque ele sabia que eu tinha um sonho, que eu queria. Já via um potencial, né? Ele via a responsabilidade, né? Sim, e sempre foi isso que eu quis. Então, eu falo, meu caminho na medicina não tinha outra coisa. E hoje é difícil, hoje você, até para trabalhar, hoje os pais ficam com dó de colocar a molecada para trabalhar hoje, né? Talvez, será que não é esse o caminho? Hoje todo mundo passa a mão na cara, tudo é tadinho, né? Tadinho. Tadinho. Eu digo isso porque eu fiz isso com os meus filhos. E você acha que talvez seja uma das recorrências de ter muita criança, porque 14 anos não deixa de ser criança, né? Não consigo ver o 14 anos como um jovem ainda. E talvez por não ter esse... Augusto Cury fala até que os jovens não sabem sonhar, os jovens de hoje. Eu acho que talvez porque falta trabalho, porque trabalho, além de dar dignidade, eu acho que dá foco, né? Ou para aquilo que eu quero, ou não, isso eu não quero fazer. Mas o trabalho te leva para algum caminho. Sim. E aí você não tem caminho algum, aí você vai para aquilo que o corpo quer, o que a mídia em si, né? Hoje o que a gente ouve falar muito é o jovem nem, né? Nem estuda e nem trabalha, fica dentro de casa, né? É isso mesmo. 40 anos é o nem da mamãe, né? Fica lá. Então, hoje está aumentando muito, né? Eu li até uma matéria recente a respeito disso, que as pessoas, assim, os pais estão impedindo os filhos de crescerem. E a culpa é toda nossa enquanto pai e mãe, né? Porque a gente quer poupar os filhos de tudo, as frustrações fazem as pessoas crescerem. Na nossa época a gente queria estudar para sair de casa, formar, fazer faculdade e cair fora. Era o sonho da gente ter uma casa, casar. Hoje não, é diferente. A gente tinha muita ambição, né? Hoje parece que a gente não vê isso. Parece mais que a gente era mais focado do que as pessoas. Freitas, eu queria aproveitar e a gente falar um pouquinho sobre câncer de mama. Nós estamos no Outubro Rosa, né? E queria passar um pouquinho para esse tema, que eu acho que é muito importante, né? E aproveitar toda essa experiência da doutora Magda sobre isso. Eu tenho um dado estatístico que eu peguei no site do Ministério da Saúde, e queria passar para a gente discutir e colocar isso na roda, né? Vamos lá. A gente teve em 2023 73.610 casos no Brasil e no Mato Grosso do Sul 910 casos, né? Eu estava vendo a relação da casualística entre todos os estados da federação. Não acho que Mato Grosso do Sul esteja muito acima da média nacional. Acho que ela está um pouco abaixo até em termos de Sim, o Sudeste é o estado que tem o maior número de casos. Exatamente, que eu vi, né? Que proporcionalmente até São Paulo não é pela população. Por 100 mil habitantes, né? Essa incidência é sempre calculada em cima de 100 mil habitantes. Então eu queria saber a idade e que é a rotina fazer esses exames, né? Para a gente se prevenir, as mulheres se prevenir do câncer de mama. Eu acho que quando a gente fala de câncer de mama, primeira coisa, você está falando a idade, os exames para se prevenir. Primeira coisa, quando a gente fala em prevenção de câncer de mama, não é exame que previne câncer de mama. O que previne câncer de mama? O toque, né, que ela faz? Não. Isso aí é detecção precoce de câncer de mama. Mas já é o exame em si, não é? Tem muita confusão a respeito disso. Vamos lá. Eu quero fazer prevenção, vou fazer mamografia, vou fazer ultrassom. Não. Prevenção de câncer de mama é a menstruação vir na época mais ou menos correta, que é entre os 11 e 16 anos, em média. Essa mulher tem, em média, mais ou menos 35 anos de vida menstrual. Essa mulher amamentar, ela não ser obesa, ela não ser fumante, ela ter uma alimentação saudável. Isso é prevenção. A gente acaba caindo no estilo de vida. Atividade física, estilo de vida. O estilo de vida saudável previne, além do câncer de mama, quase todos os tipos de câncer. Na mulher, um fator determinante na prevenção do câncer de mama é a amamentação. É a amamentação. Quanto mais tempo você amamenta, menor o risco de você ter câncer de mama. Se você não tem gravidez nenhuma, maior o risco de você ter câncer de mama. E um estudo recente, agora, isso é coisa do ano passado para cá, que estudou um dado muito interessante, porque quando eu era estudante ainda, a gente aprendia que a mulher negra, de pele negra, ela tinha uma evolução pior em relação ao câncer, principalmente o câncer de mama, ela tinha uma sobrevida menor. O que é sobrevida? O tempo que ela vive depois de feito o diagnóstico, né? E agora concluiu-se que realmente a cor
Na verdade, não é a cor. Porque a cor é um dado muito subjetivo. Por exemplo, que cor que você acha que você é? Qual que é a sua cor? Qual é a sua cor? Branca. Bem então, eu não acho que eu sou branca, eu acho que eu sou parda. O que é pardo? Queimado do então, sol. É um negócio que é meio relativo, né? Meio não, é muito relativo, né? Aí quando você fala negra, tem gente que é negra e fala, eu sou morena. Eu sou morena. Então, os dados não eram confiáveis. Agora eles conseguiram, pela carga genética, pelo material genético, separar os negros, as mulheres negras, em relação ao câncer de mama. E ficou comprovado que as mulheres que têm um gene da pele negra, elas têm um tipo de câncer mais cedo, elas têm câncer mais cedo, elas têm uma dificuldade maior de tratamento, elas respondem pior ao tratamento, elas têm os piores tipos de câncer, que são os cânceres mais agressivos, e a taxa de sobrevida delas é muito menor. Nossa. Então, é uma coisa nova, esse estudo saiu ano passado, eles fizeram mais de 100 mil casos, é um estudo muito grande, demorou muitos anos para concluir esse estudo. Então, quando a gente fala em prevenção, então a gente poderia até colocar aí a raça, né? Porque se você já nasce negro, você já tem um risco maior. Isso é ruim, você falando disso, assim, eu lembrei de um caso de preconceito, que aqui hoje quase que não tem no Brasil, embora tenha muito, mas na Europa é um pouco mais, muito mais agudo. Sim, a coisa mais inflamada. Bem mais inflamada. E eles fazem questão de deixar muito bem claro isso. Quase que divide calçada e banco de ônibus no centro. Nos Estados Unidos é pior ainda. E já dizendo que é uma raça inferior. A segregação racial, a segregação. Né? Aí, uns dados desse meio que comprova para esses caras que tem a mente perturbada para poder inflamar mais isso ainda, né? Até meio preocupado isso, assim. Isso é um dado, assim, que pra gente, médico, o olhar eu preciso ter mais cuidado com a pessoa negra. Porque se ela é obesa, se ela é diabética, o risco dela ter um câncer de endométrio, que é a camada mais interna do útero, aumenta 10 vezes. Nossa. E esse aumento da raça negra não é de 1, 2, 3, é de 10 vezes. Então, é uma incidência muito mais alta, muito mais alta. Então, você estava falando dos exames, né? Então, se eu quero me prevenir, se eu quero fazer prevenção, eu preciso ter um estilo de vida saudável. Tenho que me alimentar bem, praticar atividade física, eu tenho que ter uma vida saudável. Tá, mas e como é que eu faço? Quando eu começo a cuidar disso, a me preocupar com isso? Depende muito da sua história familiar, para começar. Se eu tenho mãe, irmã, tia ou avó materna que teve câncer de mama, eu preciso começar com 30 anos de idade. Hoje, já é descrito caso de câncer de mama em mulheres com 25 anos de idade. Aquelas que têm um gene específico. Porque hoje, uma coisa muito assim, na medicina, e que eu penso que a gente ainda vai demorar uns 50 anos para ver, mas a gente vai ver, eu não vou ver, infelizmente, é o estudo, a criação de marcadores tumorais. Eu ia falar justamente isso. Marcadores tumorais. Essa semana eu vi um oncologista falar que a tendência é acabar a mamografia. Sim. E ir tudo para as biópsias líquidas. Essa que é a tendência mundial. Você colher um exame de sangue e você saber qual tipo de câncer que você tem maior risco. Exatamente. É isso. Por isso que a Angelina Jolie chegou a fazer as duas. Ela fez mastectomia bilateral. Porque ela achou que ia ter... Ela achou não, ela tem um gene do câncer, a carga genética familiar. Então, eu tenho uma paciente aqui que a mãe teve e ela tirou as duas mamas. Ela teve também a filha e tirou as duas mamas. Mas ela nem chegou a ter, não é meio assim um perturbador mentalmente? Depende muito da cabeça, né? Cada pessoa pensa de um jeito. Para não ter que passar por um tratamento que é difícil. Ela não quis se expor a isso. É muito radical, eu acho. Não sei se eu faria, nem consigo pensar nisso agora. Voltando um pouco à biópsia líquida, eu acho que esse é o grande futuro, né? Sim, mas vai demorar ainda. Hoje a gente já tem, por exemplo... Nos Estados Unidos já está tendo uma certa rotina. Vários. O que eu acho que é a dificuldade, pelo menos o que os oncologistas que eu vi falando, é que você não sabe explorar direito o local do câncer. Né? A biópsia líquida vai te dizer que você A gente tem, por exemplo, uns nomes aqui técnicos. BRCA1 é o marcador genético do câncer de mama. Tá? Uhum. A gente tem hoje um receptor que chama HER2, HER2. A mulher que tem o receptor HER2, ela responde melhor ao tratamento com quimioterapia. Quem não tem uma dificuldade maior. Né? Hoje, o câncer de mama mais
agressivo, a gente fala de triplo negativo, que ele não tem receptor para progesterona, para estrogênio, para o HER, ele não tem. Então, tudo que você vai usar para tratar não vai funcionar. Ele não suga. Não vai funcionar, não absorve. Então, esse estudo imunobiológico, histoquímico e genético é fundamental. O câncer de ovário, por exemplo, você tem o antígeno CA125. Na próstata, o PSA é um marcador tumoral, né? É rudimentar ainda, mas Você tem o antígeno carcioembrionário, que também pode ser usado para câncer de testículo, para próstata. Então, falta muito ainda especificidade. Esse aqui corresponde a isso, esse a isso. Então, tem vários marcadores já. Mas eu gostaria de viver para ver, BRCA1 é só de mama. Esse aqui é só para próstata, esse é só para pulmão. Acho que nessa primeira fase que a gente está é de uma varredura. Sim, sim. Você consegue já tem avanços enormes, mas você não tem isso mapeado. A gente precisa ter um mapeamento disso. E é o que a gente espera que aconteça. Você tem um caminho, né? Porque os médicos também ficam meio perdidos, né? Sim, e quando você fala em mamografia, por exemplo, que jeito que é feito o exame de mamografia? É com irradiação, você toma irradiação. O próprio exame que você vai fazer é um fator carcinogênico, ele pode aumentar o risco de você ter câncer. Então, hoje, até a FEBRASO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, ela mudou um pouco o protocolo, que antes a gente fazia, depois dos 40 anos, a cada ano, uma mamografia anual. Agora é 2 anos. Agora são 2 anos, a gente já retardou um pouco para evitar isso, desde que ela não tenha um histórico familiar. Porque o câncer de mama tem um componente hereditário. Importante. Tem diminuído no passar dos anos ou não? Não tem. Tem aumentado? Infelizmente não tem. Não tem, muito pelo contrário, tem aumentado, né? Hoje as pessoas, apesar de saberem tudo isso que eu falei, que estilo de vida, hoje a maior parte da população é obesa. A maior parte da população é obesa. Sim. Então, a obesidade por si só, ela leva a um estado inflamatório em todos os órgãos. Né? Então, com isso, aumenta o risco de infarto, porque inflama a parede das artérias, aumenta o risco de derrame e de câncer por tabela. Né? Então, a obesidade por si só, não é só o problema de ser obeso, ortopédico, joelho, tornozelo, coluna, não é só isso, é muito mais do que isso. Uma pessoa obesa, o coração está inchado e banhado por uma capa de gordura, o pulmão está envolto por uma capa de gordura. Então, assim, a hora que a gente tenta explicar, é a mesma história do fumante, o tabagismo, que a gente esqueceu de falar, né? O tabagismo aumenta muito. O câncer de bexiga, por exemplo, ele é muito mais frequente em homem, e o câncer de bexiga tem uma relação direta com o tabagismo. Então, se eu não fumo, eu não vou ter câncer de bexiga. Não, não é isso. É que se você fuma, o seu risco é maior. A probabilidade é bem maior. A probabilidade é maior. Porque eles acham que é só câncer, né? Que é só no pulmão, né? Não é. O tabagismo, câncer de boca, de orofaringe, é muito mais frequente em quem fuma. Hoje, os jovens, estão tal de mascar cigarro, né? Fumo, não é cigarro, né? Fumo. Eu não sei como é que aguenta, a boca fica fedendo, os caras gostam o dia inteiro. Eu não sei como é que a mulher beija um cara que masca fumo. Verdade. Eu não beijaria. Nossa. Eu não beijaria. Meu Deus. Não, aquilo cheira mal, né, gente? Muito mal. Entre nós, né? Cheira mal. Parece que você tá beijando uma fossa, né? Não sei, nunca beijei, mas é um negócio. Não, mas de longe, o cara soa aquilo lá. O suor, sai no suor. Magda, pra gente fazer uma rotina para as pessoas que estão nos assistindo, as mulheres, né? O que elas devem fazer? Primeiro, fazer uma palpação em casa, no chuveiro, a partir de que idade? Assim, eu procuro ensinar, desde a primeira vez que eu examino a mulher, mesmo ela sendo adolescente, eu já ensino como é que ela se cuida. Né? O ideal é mão atrás, começar a fazer o autoexame, mão atrás da cabeça, na nuca, com a outra mão, com os 3 dedos, ela vai palpar a mama, como se fosse um relógio, e vai contornando a mama. Aí a primeira coisa que elas falam, mas tem um monte de carocinho, são as glândulas mamárias. Então eu digo, você tem que palpar para conhecer o que é normal. Se um dia você estiver palpando, tiver um carocinho diferente, você vai dizer, opa, esse aqui não estava aqui. E não precisa palpar todo dia. Você pode palpar e estipular um dia do mês. Eu sempre oriento depois da menstruação, porque antes da menstruação a mama é dolorida, ela fica mais inchada por retenção de líquido. E aumenta o estrogênio. Sim, aí fica mais difícil você palpar. Então sempre quem menstrua depois da menstruação. Não menstrua, uma vez por mês, estipula dia 1º, dia 30, dia de eu palpar minha mama. Você perguntou com que idade? A partir do momento que você tem atividade sexual, você tem que começar a se preocupar com câncer de colo de útero, que não é só o câncer de mama. Câncer de mama é o mais frequente. O câncer de colo de útero em mulher é o Então, mas tem alguma relação o segundo é o colo reto. Mas qual é a relação? Então,
começar mais cedo? O câncer de colo de útero tem uma relação direta com a atividade sexual. Sim, porque ele está relacionado com o HPV, que é o papiloma vírus humano. Né? É um vírus. O câncer de colo de útero é o câncer que a gente mais sabe, mais conhece. Não existe câncer de colo de útero sem infecção pelo HPV. O HPV é um vírus que se pega em relação sexual. Né? Ele causa uma doença tanto na mulher quanto no homem em relação a câncer. O homem é câncer de pênis e próstata. Na mulher é câncer de vulva e de colo de útero. Então, é importante que ela comece desde cedo a fazer o preventivo, o exame de preventivo, o famoso Papa Nicolau, né? Como ela cria o hábito de fazer, e aqui um parêntese, que os piores cânceres de vagina que eu já vi, câncer de vagina, de parede vaginal, foram em mulheres que tiraram o útero, porque ouviram na unidade de saúde dizer para elas que ela não tinha útero, não precisava fazer preventivo mais. Nossa. Obviamente, se ela não tem útero, ela não vai fazer preventivo de útero. Ela não tem útero, mas tem câncer de vagina, tem câncer de vulva. Então, é importante. Ela seguiu uma rotina, começou a ter vida sexual, é ginecologista uma vez por ano. Aí o ginecologista vai ensinar para ela como é que ela vai se palpar, vai saber do histórico familiar dela. Olha, você deve começar aos 35 anos, não, você pode começar aos 40, a fazer o rastreamento que a gente fala, né? Então, é muito particular, não dá para eu dizer todas as mulheres têm que começar a 40, depende do histórico familiar dela. Então, hoje a gente faz a cada 2 anos, a partir dos 40 anos, se palpou, fez uma mamografia, tá tudo ok. Se é uma paciente que frequenta o consultório anualmente, eu deixo até 3 anos sem fazer. Para que ela não seja submetida à exposição de... Mas todo carocinho, não cortando, desculpa, não querendo cortar, mas todo carocinho pode ser um câncer ou já... Ele já nasce câncer. Ele já é câncer. Não, ele já nasce câncer, mas nem todo caroço de mama é câncer. Não existe um caroço benigno virar um câncer. Isso é uma coisa assim, que às vezes as pessoas têm essa falsa ideia. Dá aquele susto, opa, não estava aqui, aí sai correndo, né? Pode ter um cisto, pode ter um nódulo. Ele pode ser um cisto, ele pode ser um fibroadenoma, que é um tumor benigno. Tem várias coisas benignas. Pode ser uma ectasia ductal, uma dilatação do ducto, que assumiu uma forma nodular, pode ser. Então, eu falo que o nódulo mais suspeito é aquele que a paciente não dá valor. Ele é pequenininho, não dói, tá fixo aqui, ele é aderido, não mexe. Ela se preocupa muito com o que mexe. Normalmente o que mexe é benigno, né? Os fixos, rígidos, que altera a pele, esse tem um risco maior de ser câncer, né? De ser maligno. Então, o exame, ela detectou, ela tem que procurar o médico. Ela tem que procurar. A gente, quando toca, quando olha, eu faço ultrassom. Quando a gente olha no ultrassom, você consegue perceber algumas diferenças que já indicam o comportamento benigno ou maligno. Por exemplo, na ultrassonografia, o nódulo benigno, o maior eixo dele é na horizontal. O maligno é na vertical. Ele cresce, ele é espiculado. Ele tem pontas. O benigno normalmente é redondinho ali, pequenininho, né? Então, assim, nem todo caroço, nem todo nódulo de mama é câncer, é suspeito. A grande maioria não é, né? E aí, se você faz a ultrassonografia, e muitas mulheres fazem uma confusão danada com isso. Mamografia dói. Mamografia dói. Eu, quando faço a minha, eu choro todas as vezes. Você tenta segurar, mas a lágrima cai. Não tem jeito. Porque é uma máquina que tem 2 placas e coloca a sua mama no meio daquela placa. Se é uma mama mais firme, mais densa, aquele aparelho vai apertando, tipo fazer um hambúrguer da mama, para poder penetrar, para ter penetração e ver se ali tem uma calcificação suspeita, alguma lesão. Então, mamografia é detecção precoce. Ela não previne, muito pelo contrário, aumenta o risco. Mas ela vai detectar uma lesão que às vezes nem é nodular ainda, nem é palpável. Aqui em Castilândia nós temos? Temos, o Hospital São Lucas tem serviço de mamografia. Tem. Então, assim, e muitas, aí elas não querem fazer isso, elas querem fazer ultrassom porque não dói, né? Mas o ultrassom é complementar à mamografia. Por exemplo, calcificações diminutas, pequenas, que você pega na mamografia, elas não são visíveis numa ultrassonografia. Então, os exames se complementam. Exatamente. Mas muitas mulheres fogem da mamografia por conta da dor. Eu falo, mas é uma dor a cada 2 anos, tem que aguentar, né? Você tenta convencer, isso faz parte, né? Ainda mais se tem um histórico familiar, uma história de alguém próximo. O terceiro exame seria a ressonância? Ressonância. Na dúvida, porque às vezes dá dúvida,
ultrassom não é conclusivo, mamografia não é conclusivo, aí você parte para ressonância e para biópsia. A gente tem 2 tipos de biópsia em mama, né? A gente tem o PAF, que a gente fala, PAAF, punção aspirativa de agulha fina. Isso faz aqui? A gente faz. E a gente tem o core biópsia. O core biópsia, que é uma agulha grossa, que aí você faz anestesia local. Aqui o core biópsia a gente não faz, né? Que é uma biópsia mais especializada, que a gente não faz. Então, assim, você vai tentar, e se é um tumor muito pequeno ou muito profundo, às vezes mesmo na agulha, você não consegue captar material, né? Então, às vezes, a biópsia tem que ser excisional, você tem que excisar para tirar aquela lesão para estudo, né? Eu tenho uma história recente agora de uma paciente que foi fazer mastoplastia, foi trocar a prótese de mama dela, e achou que a mama estava meio caída, quis levantar um pouquinho a mama. Ela fez uma ultrassonografia comigo, não tinha lesão nenhuma. Aí o cirurgião plástico palpou a mama dela, não, vamos tirar, é tranquilo. Durante a cirurgia, olha, ele percebeu uma coloração estranha na prótese e no tecido ao redor. Cor, o ultrassom não vê cor. Ele falou, isso aqui tá estranho, eu vou fazer uma biópsia de congelação. Ele mandou, era câncer na mama dela. Ela foi para trocar prótese de mama, né? Mas um câncer, uma fase totalmente inicial que não dava para ter sido percebido em nada. E graças a Deus que ela foi trocar aquela prótese, né? Sim. E qual é a dificuldade usando o silicone para você fazer a mamografia? A mamografia e a palpação de mama também. É tudo mais difícil. Não vai chegar um momento que o corpo pode entender que daqui 10, 12 anos essas próteses, o corpo vai rejeitar isso? Vai ter um problema de saúde gravíssimo? Assim, eu sei que não vou me expor porque acaba bem que sendo um tabu, né? Porque uns acreditam que deve pôr, outros acreditam que não. E porque você tem o capitalismo, né? A mama é um negócio assim, ela tem um valor para a mulher que o homem não consegue imaginar. Mas quanto mais ele ficar quietinho, não melhor, consegue né? imaginar. Depende. Eu também acho que depende muito. Depende. E depende principalmente do companheiro dela. Eu tenho uma história que eu já contei N vezes de uma paciente minha, muito próxima minha. Essa pessoa, ela me procurou, ela já tinha mais de 60 anos, já era avó, 5 filhas, e foi me contar a história de vida dela. A história de vida dela era, ela não tinha mama, ela era reta. Casou com, eu chamo com uns butinudo da vida, casou com um butinudo ignorante, para não chamar ele de ignorante. Um Shrek. Um butinudo Shrek. E aí teve 5 filhas, todas filhas. E aí ela falava assim, que a vida sexual dela era simplesmente, ele chegava, fazia o serviço e descia. Ela falou, eu nunca tive um prazer na minha vida. 5 filhas, nunca tive prazer. E ela não gostava do corpo dela, da mama, do jeito que era. Ela falou, e ele, apesar de muito rico, não dava dinheiro para ela para mexer com isso. Isso é bobeira, para que vai fazer isso? Isso é bobeira, isso é bobeira. Ela falou, eu comecei a fazer queijo, eu juntava o dinheirinho do queijo, porque eles tinham fazenda, pegava o leite, ela vendia, eu pegava o leite, fazia o queijo, vendia até ela juntar o dinheiro de colocar a bendita prótese que ela queria colocar. Essa história, apesar de ter um ar tragicômico, ela é muito dramática e ela me marcou demais. Ela falou, aí, quando ela pôs a prótese, ela falou, eu me achei linda. Eu era a mulher mais linda do mundo com aquele peito, porque a vida inteira... Né? Sim, e ela já pôs com quase 60 anos. Nossa! Com quase 60 anos. Ela falou, eu fui a pessoa mais feliz o dia que eu olhei aquilo, o dia que eu vi aquilo. E aí ela foi ter a primeira relação dela depois da prótese. Né? Ela falou, foi o primeiro orgasmo, primeiro e único orgasmo da vida dela. Ela falou, porque a minha autoestima estava lá em cima, eu estava feliz, eu estava satisfeita. O comportamento dela na relação foi completamente diferente daquela mulher passiva, pacata que ele estava acostumado a ter. Então, ela teve uma dinâmica muito diferente na relação sexual, ele parou. Ela falou, inclusive, eu não sei se esse negócio que os outros falam que tem mais de um orgasmo, mas eu acho que eu tive mais de um, porque o trem estava tão bom. Tava guardado 60 anos. Sim, ela falou, uma cachoeira. Tão boa, que ele parou e falou pra ela, que é isso, mulher? Você enlouqueceu. Você tá doida, vamos pro hospital agora. Que é isso? Né? Ele falou, você virou o zóio. Ela usou esse termo, você virou o zóio. Que é isso? Ela falou, queria me levar pro hospital. Eu falei, que hospital o quê? Aí, o drama da história. Depois disso,
Ele nunca mais quis transar com ela. Não ele acredito. mudou de quarto, porque ela tava virando os olhos que lá não era normal. Aquilo não tava certo. Nossa. Olha a ignorância da pessoa. Ela teve um... Aí o que ela fez depois? Ela começou a se masturbar, porque aí a sexualidade aflorou nela. E ele não autoestima aceita ser instruído, nada? Não. Já faleceram os dois. Pena ela não Os ter dois feito, já faleceram. Pena ela não ter feito antes. Sim, Feito com... Então eu falo, Puxa vida. existe um problema em ginecologia que é a hipertrofia de pequeno lábio, na vulva. As pessoas têm mania de chamar de vagina. Vagina é a cavidade. O que você vê por fora chama vulva. Então você tem o grande lábio do lado, o pequeno lábio do meio, o pequeno lábio se encontra no clitóris. Clitóris ou clítoris, os livros, uns põem acento, outros não põem acento, mas ali é o orgasmo que você disse que não é só penetração. O orgasmo principal da mulher é clitoridiano, esse é o principal, né? E eu brinco sempre assim, é delicadinho, é algodão, não é bombril. Não é bombril, não é para esfregar com força, é delicado aquilo ali, porque é muito sensível. O tecido que forma o clitóris corresponde à glande, à cabeça do pênis do homem. Entendeu? Sim. Então é tudo muito delicado, muito sensível. Então, quando você tem a vulva ali... Tem uma anatomia que pode facilitar ou não o orgasmo, né? Sim, com certeza. Ela pode estar mais desenvolvida, Sim, e a outra mas menos, o né? pequeno lábio, ele tem um valor estético. A gente está falando da mama, por isso que eu lembrei do pequeno lábio. O valor estético. E a cabeça controla tudo, óbvio. Porque eu tenho pacientes com um pequeno lábio horroroso, gigante. Ela está feliz da vida, aquilo ali não incomoda ela em nada. Ela acha a vulva dela é linda, maravilhosa e está de boa. Tem pacientes que é um pouquinho maior. Isso aqui tá feio. Eu não ponho biquíni por causa disso aqui. Nossa. Eu não quero isso Você não aqui. parte para uma vulvoplastia? Sim, e aí, é isso que eu ia falar. E aí elas querem fazer vulvoplastia. E às vezes são meninas que nem têm 18 anos ainda, que não completaram o desenvolvimento. Aí você explicar para elas, isso vai crescer, vamos esperar um pouquinho mais Lógico. para poder fazer a hora que tiver já com o crescimento finalizado. Mas assim, a estética depende muito de cada pessoa. É. E tem mulheres que às vezes convivem com isso a vida inteira infeliz e não tem coragem de falar para o parceiro, só fala assim, eu não deixo nem olhar. Eu não deixo olhar, não deixo chegar perto. Entendeu? Nossa. Porque incomoda. Então, a Lógico. estética, a aparência, a mama, a vulva, tem uma diferença, assim, na relação sexual, até no prazer, na satisfação gigantesca. E às vezes elas não mostram, então não vai no ginecologista, aí você pega câncer de vulva, câncer de vagina, porque não querem fazer exame. Magda, tem uma lei do nosso país, a lei dos 60 dias, né? Foi promulgado pelo Congresso. Obrigação, Ela tem né? a obrigação depois do diagnóstico. Como é que tem acontecido na nossa cidade, no nosso estado? Hoje, na verdade, assim, se não está perto, se não está cumprindo os 60, está próximo. Está próximo. Hoje a gente tem uma rede de apoio, né, muito bem, a gente está falando de serviço público, né? Sim. A gente tem uma rede de apoio muito boa. A gente tem um atendimento de câncer no Hospital de Três Lagoas, né, no hospital público. A gente tem em Campo Grande 2 serviços. A gente tem Jales e Barretos, né? Do Hospital do Amor, que tem uma filial em Jales. Então, hoje a gente consegue, depende muito do tipo do tumor, né? Eu vivi uma experiência recente agora, com um funcionário meu em relação a isso. Demorou mais de 60 dias para que a cirurgia fosse feita, né? Eu até tentei interná-lo, encaminhar, porque ele estava tendo muita hemorragia intestinal, muita dor, mas ele foi e voltou sem que o hospital cumprisse isso, e foi uma guerra minha para fazer a cirurgia dele o mais rápido possível. Em contrapartida, eu tive na mesma época, junto assim, um caso de uma pessoa próxima também, principalmente do meu marido, com tumor de cabeça. Nossa. O tumor de cabeça, a partir do momento que ele foi inserido no sistema, eu acho que não deu um mês, em 20 dias ele estava operado, dentro da Santa Casa Então de tem Campo funcionado Grande. muito bem, então, essa lei de 60 dias. Sim, na maioria dos casos, sim. Alguns notícia boa. tumores que são mais frequentes e que tem uma fila maior de espera, às vezes ultrapassa. Do meu funcionário, ultrapassou, né? Mas esse do tumor de cabeça, não. E eu penso até assim, como é um tumor mais raro, ele caiu no hospital escola. Então, assim, o cara tava doido para mostrar para os residentes dele O como é que é. neurocirurgião ficou doido. Sim, fica louco. Nossa. Então, foi muito rápido. Um modelo, sabe? Foi muito dele. rápido, sim. Entendi. Nossa, e tipo assim, como não se envolver com isso quando chega em casa? Liga o carro, entra na garagem. É difícil, sim. Como não chorar muitas vezes, já chorei muitas vezes com perda de paciente querido, Perde o né? sono, perde o sono. Perde muito, muito. Perde muito, muito. Nossa.
Aliás, eu tenho um problema de insônia desde que eu entrei na faculdade. A qualidade do meu sono é horrível. E quando você passa, depois do 4º ano, 5º, 6º, que você começa a atender em pronto-socorro, te chamam de 5 em 5 minutos. Entendeu? Sim. E aí você é fominha, você quer aprender mais, você quer estar junto, você pega plantão dos outros que não quer e você quer estar junto. Ai, tem uma cirurgia tal, eu não quero fazer. Eu vou na cirurgia. E aí você acaba ficando sobrecarregado. Então, nós médicos, a gente vive num nível de estresse altíssimo. Porque você está sempre na corda bamba, né? Às vezes eu prefiro pecar por excesso do que por falta. E aquele negócio assim que você, muitas vezes, eu fico insistindo com o paciente, cadê o exame que eu te pedi que você não me trouxe? Porque eu estava preocupada, porque eu achava que aquela lesão era suspeita. E às vezes o paciente não dá bola porque você está falando que não, mas o meu não vai ser não é, e não se preocupa em correr atrás. Até paciente com plano de saúde. Na clínica privada acontece muito isso. Você não dá moral para o que você está falando. Olha, isso aqui tem um risco, né? A gente precisa cuidar, eu preciso que você faça com uma rapidez maior. Ah, não, vou fazer isso agora não, mês que vem agora eu não posso, arruma 1000 desculpas, muitas vezes até pelo medo do diagnóstico. Sem né? dúvida. Pelo medo, é uma fuga, né? Mas isso acontece. Então, a gente se envolve demais. Bebês, por exemplo, mal formado. Nossa. Criança, eu lembro quando eu estava grávida do meu filho, de 7 meses do primeiro filho, eu fiz um parto do bebê anencéfalo, que não tinha a parte de trás da cabeça. Meu Deus. Quando sai... Aquilo eu pensava, meu Deus, meu filho, será que meu filho vai ter isso também? Aí não dormi, enquanto não nasci, você não olha. Não, mas eu fiz ultrassom, não tem. Mas talvez pode ter um menorzinho que não deu para ver no ultrassom. Você fica com aquilo e você acaba se envolvendo muito com essas coisas, tanto pessoais da sua vida, você acaba transferindo para você, quanto preocupação com o paciente, né? É complicado isso. Uma vez eu operei uma paciente, nunca vou esquecer, querida demais, vizinha de casa da minha mãe a vida inteira. E ela tinha que fazer uma esterectomia, tirar o útero. E ela falava assim, eu falava, a senhora vai, fulana, a senhora vai fazer lá em Rio Preto. A senhora é hipertensa, fumante, diabética, esse pulmão aí não respira, eu não vou operar a senhora aqui. Aí ela falava assim para mim, nunca esqueço disso. Você vai me operar aqui. Aqui, eu sou a fulana, vizinha da mãe da Magda. Aqui eu sou a mãe do fulano. Eu não sou lá em Rio Preto, e vou para Rio Preto, que eu fui visitar meu tio, era o leito tal. Leito 5. Leito 5 hoje passou bem, não sei o que. Quem é visitante do leito 5? Lá eu não vou ser leito. Um número. Não vou operar lá. Você vai me operar aqui. Ela tinha muita hemorragia. Acabou que o anestesista brigou comigo, porque eu fui operar, porque não tinha jeito. Uma anemia que não sarava por conta do útero dela que estava grande. Fiz esterectomia nela aqui. Mas assim, um medo danado de uma pessoa que era próxima. Você pensa, meu Deus, se ela fizer uma complicação pulmonar porque fumava demais, né? Eu tô correndo risco, eu assumi fazer a cirurgia dela. Tem um fator aqui. Emocional, né? Sim, é bem complicado. E como é que está a recidiva do câncer de mama? É uma questão. E a reposição hormonal, né? Câncer de mama e reposição hormonal é um assunto polêmico. Você vai ler as duas coisas, né? Que pode, não pode. Eu me acho muito sensata, eu sempre fico em cima do muro. Tipo assim, tem casos que eu vou repor, hormônio químicos, você não vai repor nunca em câncer de mama, né? Mas existem hormônios naturais que às vezes, dependendo, por exemplo, uma mulher, você falou da vagina seca, né? Da lubrificação vaginal. Mulher que tira a mama, muitas vezes tem que tirar o ovário também, né? Para baixar os hormônios dela, você vai ter que tirar o ovário, fazer urorectomia. E aí, ela não tem hormônio nenhum. Então, a vagina, ela entra em atrofia, resseca, a mulher muitas vezes não consegue ter vida sexual. E às vezes você tem que lubrificar, você tem que usar algumas coisas. A gente tem hidratante vaginal que a gente usa. E às vezes você pode usar o promestrieno, que não é um hormônio, mas ele imita a ação do hormônio, né? A reposição hormonal em paciente com câncer de mama, ela é totalmente contraindicada. Né? Químico, tomar comprimido para repor, a gente não faz, né? A outra pergunta que você tinha me feito era a reposição hormonal. A recidiva do... Recidiva. Então, a gente tem muito recidiva na mama contralateral, né? Infelizmente, acontece muito isso. Esse ano, acho que eu já peguei uns 2 casos de paciente que tirou uma mama, apareceu do outro lado e era maligno do outro lado também. Então, acontece bastante. Uma coisa que me chamou muita atenção é no tratamento de câncer de mama, é que as pessoas que têm atividade física nesta fase têm mais chance
de ter um caso positivo. Chega a 30% de... A famosa metástase, né? Na verdade, por que isso ocorre? Porque se ativa a circulação. Essas células cancerígenas caem na corrente sanguínea e aí, como você é muito mais ativo, você ativa... Você está queimando, né? Sim, você está queimando e o sangue está fluindo para vários locais. Né? O câncer de mama, a principal metástase dele é para a calota craniana, é para osso, coluna e cérebro, né? É onde ele vai em primeiro lugar. Pulmão também, mas é principalmente osso. Às vezes o de próstata também é muito para osso, né? Eu tenho um colega de profissão, até uma pessoa muito querida minha, que descobriu um câncer de próstata porque começou a ter muita dor no quadril, não estava conseguindo andar. E como atividade física é importante, né? Na década de 50, 60, o que os médicos falavam com as pessoas acima de 50 anos? Não faça atividade física. Fique em repouso, né? E hoje é completamente está relacionado à maior sobrevida, viver mais, né? Exatamente. Hoje, viver mais, com certeza. O câncer ele tem São duas perguntas que eu queria fazer. Ele tem uma correlação com o estado de angústia, sofrimento e aquela obesidade. Boa colocação. Acaba sendo acaba sendo uma doença meio que psicossomática, né, de tanto sofrimento, começa a sentir dores em tudo quanto é lugar, de repente desenvolve. Eu só queria desmistificar esse termo psicossomático, porque muitas vezes, quando a gente fala pro paciente ou pro esposo, para quem está acompanhando, é uma doença psicossomática, você fala, então não tem nada, né? Eles respondem pra gente assim. Então não tem nada da minha cabeça, sou eu que estou criando, né? Então não é isso, né, gente? Não, o que ele está dizendo não é isso. Na verdade, psicossomática quer dizer, o soma é o corpo. Então, é o psíquico que provocou alguma alteração no corpo. Nisso que você está falando, por exemplo, a pessoa que tem um estresse permanente, que vive um estado de ansiedade permanente, ela tem uma liberação de radicais livres, de substâncias tóxicas, muito maior do que uma pessoa que está bem, né? Que leva o seu dia a dia normal, que tem os seus probleminhas, mas eu falo que problema todo mundo tem. Em medicina, o tchan da coisa é como você lida com o problema. Muitas pacientes, principalmente mulheres, elas fazem o problema ficar muito maior do que é. A mulherada às vezes fica brava comigo que eu falo que eu sou uma ferrenha defensora dos homens, porque aguentar mulher não é fácil. Não é fácil. Mulher é bicho esquisito, já dizia a Rita Lee. É muito complicado, gente. Às vezes ela tá meio assim, fora do peso. Magda, eu vou te contar uma passagem que eu achei muito interessante. Eu vi uma entrevista do Nelson Pequeno faz muito tempo, e ele disse que teve um problema cardíaco, e foi no médico, né? Aí o médico olhou bem ele assim, né? Não fez nenhum exame. Foi umas perguntas assim, mas tua mulher enche muito teu saco? Daí ele falou... Já imagino desenrolar. Daí ele pegou e falou assim, não, ela é de boa, tranquila. Eu disse, não, senão eu ia falar para você pegar e trocar de mulher. Você bebe? Eu disse, não, nunca bebi, não gosto. Não tem jeito de você tomar um cálice de vinho, né? Você trabalha de manhã, de tarde? Trabalha. Tem como você trabalhar só de tarde? Tem como eu trabalhar só de tarde. Então começa a seguir isso, né? É que você vai ter uma vida muito, muito longa pela frente. Quando eu falo isso é porque a personalidade feminina, assim, homem nunca vai entender o prazer de mulher entrar num shopping e ficar entrando em loja, ela não tem dinheiro para comprar o que ela tá vendo. Eu não entendo a minha mulher fazer isso. Isso é prazer. Homem nunca vai entender. E todas as mulheres vão fazer isso. É a sua, sou eu, é a Maria, outra, todo mundo vai fazer. Mulher nunca vai entender o prazer que o homem tem em sair do serviço e sentar num bar e beber com um amigo e ficar conversa fora com um amigo. Mas me diz uma coisa agora também, né? A gente está do lado de vocês. Vocês estão ali, fica meia hora. Baixa isso, baixa aqui, não compra nada, porque eu fico com vergonha. Você não compra alguma coisa, por favor. O vendedor fica ali. Às vezes você não tem o dinheiro, mas é o prazer de se imaginar naquilo. Entendeu? Aquilo ali já basta. Por isso que eu falo que esse livro, Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus, é fantástico. Porque... Na verdade, a sensação era mais importante do que a causa em si. Sim, o olhar para as coisas é completamente diferente. Mulher, aquele negócio de falar, quando ela cisma com um negócio... Ela fala na sua cabeça 24 horas. Eu me incluo nessa lista, eu sou mulher. Sim. E não esquece daquilo. E tá cutucando com aquilo. Ou passa uma borracha. Você já esqueceu daquilo, já resolveu aquela situação. Pra que fica falando? E repete. A personalidade masculina é completamente diferente. Homem, às vezes você quer conversar, você quer falar... Tá lá, quietão, braço cruzado, olhando pra você. Tipo assim, briga sozinha, fala sozinha. Né? Aquilo irrita muito mais a mulher, entendeu? E as mulheres são assim. Então eu falo, tadinho dos homens, de aguentar a gente. Eu penso, meu Deus,
Eu admiro mulher que casa com mulher, de verdade, porque aguentar uma mulher, se é mulher, e aguentar a outra não é fácil, não. Não é fácil, não. Não é fácil. Homem que tem 2 mulheres, então, meu Deus, como é que dá conta? Nossa, porque é um sobrevivente. Sim, mulher é complicado. A gente é assim. Isso faz parte da natureza da mulher, enquanto ser feminino, e do homem, que é completamente diferente. Então, essas coisas, o jeito de lidar, a gente está falando de estresse. Então, o problema, você tem problema na sua vida, ele tem, eu tenho, todo mundo tem, né? Agora, como a gente encara, né? Como é que você ultrapassa isso? Você vai carregar essa pedra como muleta a vida inteira? Porque é isso que vai pode ser um câncer. Esses radicais livres não é só câncer. É gerar inflamação, é gerar infarto, derrame, é gerar qualquer outro tipo de doença. Isso é provado em vários estudos científicos, que a pessoa triste, a pessoa infeliz, porque tem gente de verdade. Eu que lido com, principalmente mulher, atendo homem também, mas mais mulher. As pessoas, às vezes, chegam para você com uma energia muito ruim. Aquilo te contamina, te contagia. Às vezes eu olho na minha agenda e eu falo, meu Deus, eu tenho que me preparar. Eu faço oração, eu mentalizo, porque eu já sei que aquela sobrecarga energética que vai vir, que vai me demandar ali, vai ser muito maior, entendeu? E essa pessoa é assim. Eu tenho algumas pessoas assim, que eu acompanho há mais de 20 anos, e não muda. Então são poliqueixosas, sempre com as mesmas queixas, e você vê que você fala, olha, precisa de um apoio psicológico, você precisa fazer uma terapia, porque uma coisa que eu brinco sempre, a gente tinha que andar com o psicólogo do lado, assim. Ela não fala assim, nos dias de hoje. De doido, doutor? Às vezes. E a maior fala é assim, então você está falando que eu não tenho nada, eu estou inventando. Elas ficam agressivas às vezes. Você está inventando que eu tenho, porque você está falando que meus exames não deu nada, que eu faço exame não tem nada, porque eu não sei o que não tem nada, e eu continuo sentindo, não sei o que. Você quer ver uma frase clássica para o médico, quando o paciente chega e fala, você fala, ai meu Deus, você mais um na lista. Tipo assim, eu já fui nos 50 médicos, eu vim aqui para ver se dá jeito. Eu de cara eu já falo, eu vou ser 51. Eu vou ser. Porque se 50 passou e não achou nada, não é esse tipo de profissional que você está precisando. Você precisa de um psicólogo, de um terapeuta, né? Por quê? Porque o que ela busca não é o que você pode oferecer para ela, entendeu? Sim. Então, essa situação do estresse, eu falo muito, as pessoas confundem muito que o estresse não é palpável, tristeza né? com depressão, né? A gente fica triste, é normal todo mundo ter tristeza, né? A depressão é uma doença, a depressão tem mediador químico, tem substâncias químicas, dopamina, serotonina, os níveis são completamente alterados. Mas às vezes uma situação que deixa uma tristeza, ela já fala, eu tô com depressão. Não, isso não é depressão, tem critérios para você dizer que uma pessoa está em depressão. E ela não consegue entender que essa tristeza faz mal para ela. Que essa tristeza pode levar ao aparecimento de outras coisas. Uma gastrite, uma úlcera, tem uma relação direta com o estresse. Então, como você lida com o estresse, aquela história de sofrer por antecipação, por antecedência, e ficar só pensando que vai dar tudo errado. Então, isso aí é uma energia muito negativa. E eu acredito em energia. Eu acredito que essas coisas... A gente emana energia, pode ser boa, pode ser ruim. E isso pode chegar em outras pessoas. Tanto é verdade que quanto mais você acredita em Deus, tem mais chance de você ser curado. Sim, né? Sim. Isso é fantástico você ver isso. É fantástico, né? Deus, para mim, eu tenho Deus como energia, né? Uma coisa que eu não pego, que eu não vejo, é uma energia, né? Que a gente vivencia. Então, assim, você acreditar num propósito, viver essa espiritualidade, religiosidade, de alguma forma, isso faz muito bem. As pessoas têm uma resposta melhor ao tratamento quando elas são assim, né? Agora, porque muitas vezes fala, por que isso aconteceu comigo? O que Deus tem contra mim? Por que Deus deixou isso comigo? E não... Quer dizer, isso aí você só vai piorar, porque você tem que achar um culpado. Né? Magda, duas questões. Queria que você fizesse um raio-x da medicina aqui em Cacilante, né? E outra questão... Olha que pergunta difícil. Um raio-x da medicina aqui em Cacilândia. E outra coisa, se você alguma vez foi preterida, foi convidado para algum cargo político aqui em Cacilândia. Eu já fui secretária de saúde aqui em Cacilândia. Não, digo na vereança. Não, e não tenho perfil. Ou como vice, ou como prefeita. Não tenho perfil, não me encaixa. Mas convite teve? Não, acho que já olha para mim, já vê que isso não tem a ver comigo, não faz parte do meu perfil. Mas um raio-x da saúde de Cacilândia, apesar de você nunca agradar todo mundo, mas eu vejo assim, a gente faz muito com o pouco que a gente tem.
Muito. Aqui a gente pega casos gravíssimos, por exemplo, baleados, esfaqueados, acidentados, que com pouco recurso que tem, você consegue salvar muitas vidas, né? Agora, a gente não faz milagre. A gente tem, para o nível de saúde que a gente está, para o tamanho da cidade, a gente falta muita coisa ainda, mas a gente tem uma boa assistência. Quais os pontos que você acha que faltam? Falta médico ou produto Falta em si? profissionais, falta especialidades diferentes do que a gente tem, né? Dermatologia, por exemplo, é um ramo que todo dia você tem paciente para encaminhar para dermatologia. Neurologia é uma outra área que faz bastante falta aqui para a gente. No momento, acho que as duas principais, eu acho. Tanto que, se você for no serviço de regulação aqui, no Serviço Público de Saúde, a maior pia de encaminhamento que tem lá de pedido de exames é da área neurológica e de dermatologia, né? Apesar de não ter nefrologista, mas a gente tem em Paranaíba, a gente tem uma parceria, né, via SUS, que você consegue encaminhar os pacientes, então a gente é bem atendido nisso. Mas eu vejo, hoje você tem 4 serviços de ultrassonografia na cidade, você tem o serviço de mamografia, você tem tomografia, não temos ainda ressonância, que já poderia ter, né? Faz falta uma ressonância magnética, bastante. A gente tem cirurgiões excelentes aqui, que fazem muita coisa boa. Tem um anestesista só que, às vezes, é complicado, né? Trabalha de manhã, à tarde, à noite, 7 dias. É uma sobrecarga gigantesca em cima dele, né? Ele, às vezes, não consegue sair para tirar férias, né? Então, às vezes sai uma semana, no máximo 15 dias, porque faz falta e você tem que encaminhar. Então, falta um anestesista também aqui, 2, eu acho que para revisar, até porque o nosso anestesista é muito querido, mas já não é um menino mais, então precisa diminuir o ritmo, né? Eu já diminuí meu ritmo, sexta-feira à tarde eu me dei de presente. Eu não trabalho sexta-feira à tarde, eu falo que é meu dia de ir pro salão, pintar cabelo, dia fazer de princesa, unha. Dia de princesa. Meu dia de princesa, tomara que meu marido não fique bravo comigo, mas meu dia de princesa é terça-feira. Ah, é? Terça-feira a gente tem um combinado em casa. Eu chego, ele já pôs água na banheira, já pôs um vinho gelar, já fez um tira-gostinho ali, às vezes ele enrosca no tira-gosto e fala, deixei pra você temperar, não sei o quê. Mas aí é o nosso momento ali de conversar, de curtir, de ficar. Então eu falo que é meu dia de princesa. Falo que aí eu não faço nada, ele que faz tudo, né? Olha que bacana, então é legal. Mas de uma maneira geral, você acha que Cacilândia está bem na área de saúde? Eu acho que sim. Apesar disso, tá bem sim. É claro que tem demandas que você nunca vai conseguir resolver 100%, né? Porque a gente faz também, né, Magra? Custear também fica muito caro. Sim, né? Medicina. Hoje, imagina esse tanto de exame que nós estamos falando, o preço disso. E quando você fala em atendimento de saúde, você fala primário, secundário e terciário. Né? A gente vai muito bem até no secundário aqui, a gente faz muita coisa de secundário. Agora, terciário não tem jeito, neurocirurgia não tem jeito, não adianta você querer. Coisa que eu queria a tua opinião, eu vi um comentário político que queriam fazer um laboratório, né, de análises clínicas da prefeitura aqui em Cacilândia, né? Tinha uma proposta, tinha esse comentário. Eu acho que é completamente inviável, né? Quanto mais você passa para o setor particular, mais critérios vão ter de investimento, né? Eu acho que é engessar isso, ou estou errado? Eu discordo um pouquinho. Eu acho que tudo é questão de planejamento, de estratégia, de ver o que é que você, qual o objetivo que você quer atingir. Você quer baratear custo? Baratear custo se você montar um serviço, dependendo da programação de quantos exames você vai fazer, pode sair bem mais barato do que você comprar o serviço fora. Agora, eu particularmente acho que tudo que tem aqui deveria ser melhor aproveitado aqui. Por exemplo, mamografia. A gente tem um serviço privado que tem mamografia. O município hoje não compra serviço do hospital privado. Prefere comprar fora e ter esse manda custo fora. lá. Sim. Então, a gente tem tomografia. Algumas tomografias são compras na urgência, né? Mas assim, então eu falo, como é que eu diria? Falta de gestão, talvez. Não, essa rixa política, porque esse aqui é de um grupo político, esse aqui é de outro grupo político. E a cidade perde com isso. Sim, sempre vai perder. E os médicos também perdem, sempre vai perder. Às vezes o médico, você deve ter ouvido, né, um monte de anos de profissão, essa médica tá me enrolando, não quer me atender, não quer isso.
Mas ele não sabe o que está por trás dos bastidores, né? Já é uma luta, um sacrifício que você está fazendo para estar ali, muitas vezes sem um recurso, né? É complicado. Eu já não trabalho no atendimento de serviço público, já tem 7 anos. Hoje, no serviço público, eu faço auditoria da parte médica das internações do hospital, da Santa Casa. Então, eu trabalho basicamente com papel, né? Autorizando ou não autorizando. Mas trabalhei muitos anos em serviço público fazendo atendimento. Então, às vezes, eu sou de me entregar muito, de me envolver muito. Então, no serviço público, às vezes eu corro atrás. Hoje eu tenho menos contato com o paciente, né? Só papel quase. Mas eu ia atrás de correr, isso aqui não dá para ser. A gente briga, eu ligo, as meninas da regulação sabem, olha, tem um caso assim, fulano veio falar comigo, tá demorando, tá não sei o quê, vamos correr atrás. Então, isso a gente faz muito. Todo médico faz isso. Às vezes as pessoas acham que a gente tem uma vida muito fácil, uma vida muito boa, anda em carro bom. A grande maioria tem mesmo, mas a gente paga um preço muito alto por isso, né? Sim, principalmente o desgaste. Tem, né? Sim, não dá nem viagem, não tem nem tempo para viajar. Às vezes acontece muito isso, né? Eu falo que um exemplo típico disso foram os meus filhos, quando foram fazer vestibular. A gente conversa, não quer fazer para medicina. Meus filhos sempre foram muito estudiosos também. Foram para o direito, né? Eles, sabe qual foi a fala deles para mim? Sua vida eu não quero para mim. Ou é realizar a sua vida eu não quero para mim. Né? Não quero. O meu pai, todos os netos fizeram direito. Olha que coisa. A filha não quis fazer, os netos fizeram. Então, eu falo que isso foi uma forma dos meus filhos me cobrarem de inúmeras vezes que eu tinha que fazer parto de madrugada. Meu marido estava viajando em curso do banco, eu tinha que acordar menino, colocar dentro do carro, deixar dentro do carro no hospital, a enfermeira fica aqui cuidando deles que eu vou lá fazer o parto. Isso foi inúmeras vezes, né? Quando eu cheguei aqui, meu pai me ajudou, eu comprei parte do hospital, eu era sócia do hospital privado aqui. Então, me dedicava assim. E quando eu falei, eu queria ter 3 filhos, eu tive 2, porque na minha última gravidez, o meu sócio de hospital, que a gente era só em 2, se candidatou a prefeito da cidade. Vocês imaginam, um hospital... Nossa, meu Deus. E o dono, um dos donos, se candidatou a prefeito. E aí, eu trabalhava dia e noite sozinha, então eu estava grávida e eu falo, não posso passar por isso mais. Meu Deus, eu vou enlouquecer, não dou conta mais. É 2. Mas que dá uma coisa que eu fico imaginando assim, ó. Você funciona bem na profissão. 24 horas as pessoas reclamam da assistência médica na área pública, né? Vejo só crítica, todo mundo criticando, né? Todo dia, né? Eu vejo nos outros países, não existe isso que o serviço público dá. Não existe. Eu vejo, a minha irmã mora, sei lá, quase 30 anos, mora nos Estados Unidos. O que eles gastam... É caro, né? Saúde é muito médico caro. É coisa absurda. Plano de saúde lá eles têm plano de saúde, né? Caro, né? Minha irmã tem um problema de saúde, $50 mil, $40 mil, né, cada vez, mas tem plano de saúde, cobre tudo. Então, eu acho que muitas vezes a gente faz crítica por criticar, sabe? E não dá valor ao que a gente tem aqui. Né? Eu acho que o grande problema... Ganha, consulta médica, ganha cirurgia. O que falta? Medicamento. Né? Medicamento. Né? E medicamento caríssimo. O que não tem, entra na justiça e faz a prefeitura, o Estado comprar, né? E isso é bem complicado, porque na nossa Constituição de 1988, saúde é um direito do cidadão e uma obrigação do Estado. Sim. E você tem que ter integralidade. O que quer dizer isso? Primeiro, universalidade, que é os princípios do SUS. A universalidade é todo mundo, não importa se tem dinheiro ou não tem direito. A integralidade é na íntegra. Você precisa de tudo, é o remédio, inclusive, é a cirurgia, é tudo, né? E a equidade. A equidade eu vejo como um grande problema, porque a equidade é você dar a todos o igual. Eu falo o igual para você, não é o mesmo para ele, não é o mesmo. Nós somos máquinas, né? Então, quando você quer absorver tudo isso, e aí não diz de onde vai ser a fonte, como é que paga tudo isso? E a medicina cada vez mais está tecnológica, tecnologia custa caro. Muito. Custa caro, né? Você está falando do medicamento de alto custo. Eu faço uso de um medicamento de alto custo há quase 20 anos. Eu tenho uma doença imunológica que chama artrite reumatoide. Eu comecei com 29 anos. E a partir daí passei por N experimentos, participei de grupos de tratamento em hospital escola, né, de experimentos.
E eu faço o meu medicamento hoje, que eu uso, é uma injeção que eu tomo a cada 7 dias, na barriga. Tratamento hoje mensal é mais de R$20.000. Nossa. O meu plano de saúde custeia, é uma obrigação. Só que eu vejo o outro lado hoje. Eu sempre vi esse lado enquanto paciente. Agora eu faço parte da diretoria da Unimed Três Lagoas, do Bolsão aqui. Eu estou no conselho administrativo da Unimed. Aí eu vejo o impacto que isso tem. Imagino. O impacto que isso tem no plano de saúde. Imagina se, vamos colocar 10% dos usuários, a nossa Unimed tem 10 mil usuários hoje, precisar desse medicamento. É complicada a sobrevivência do plano. E hoje o que a gente está buscando no plano de saúde é cada vez mais, porque hoje uma coisa hiper comum e frequente é a judicialização da saúde. Sem dúvida. A judicialização da saúde hoje é um problema. Então hoje a nossa Unimed mesmo já fez reuniões com o judiciário, com defensoria pública, promotoria, para mostrar a realidade como é que é. Né? Porque hoje, às vezes, as pessoas querem coisas que elas não precisam. Então, você precisa mostrar o que é que ela precisa. Né? Então, é o médico que tem que dizer o que Mas precisa. tem uma outra coisa, porque eu acho que é interessante que eu vejo médicos. Eu tenho a grata felicidade de trabalhar para alguns médicos que têm fazenda ao redor. Esses médicos aí que têm 60, 70 anos, eles falam uma coisa para mim, que os médicos novos, os médicos recém-formados, que têm 5, 6 anos, pedem uma série de exames desnecessários. Sim, isso é uma realidade. E eles que vão dar um alto custo para os planos de saúde. Sim, né? sim. E eles que têm a grande experiência, como a Magda, né? Não precisam pedir N exames, né? Que com pouca coisa sabe o que você tem, né? Então existe isso também. A vida inteira eu ouvi, enquanto estudante na minha faculdade de medicina, você conhece o bom médico pela quantidade de exame que pede. Pela quantidade de exame que pede. Se você não tem ideia do diagnóstico, você dispara para todo lado, pede exame de tudo. Sim. Entendeu? O médico, ele precisa ter um olhar clínico, né? Ele precisa palpar, pôr a mão. Hoje, muitas vezes, médico não põe mão. Esses médicos mais jovens, não estou criticando. Não, mas é realidade. É uma realidade. As consultas duram 5 minutos. Né? Duram 5 minutos, você não conversa, você não sabe. Eu já peguei paciente... Também, não é? Porque solta esses médicos novos. Talvez não poderia ter... Vai trabalhar na Santa Casa. Aí a gente 2, 3 anos, acompanhado com alguém que tem experiência. Aí a gente vai cair numa outra seara, que é a abertura disseminada de faculdade de medicina. Exatamente. Aí você tem quantidade em detrimento de qualidade. Quando eu entrei na faculdade, você não tinha mais de 50 faculdades de medicina. Eu me formei no Rio Grande do Sul. Sabe quantas faculdades tinha? 2. Sim. PUC e a URGS, federal e a particular. Eu me formei na PUC. É porque era 2. Vai no Rio Grande do Sul hoje ver quantas faculdades tem. Porque tá modinha hoje, não tá, doutora? Não tá modinha? A faculdade de medicina hoje, pelo menos na nossa região, ela tá muito modinha. Eu vejo carinho. Sim, vamos chamar de modinha. Eu falo que eu fui médica por vocação. Não é modinha. Não é modinha. O cara quer porque assim... porque dá dinheiro. A maioria dessa molecada é isso. Hoje, muitas vezes, e não existe pela essa paixão. falsa ideia que dá dinheiro. Eu falo, eu sou médica por vocação. Meu pai queria que eu fosse advogada. Eu quero ser médica. Era uma paixão. Eu acho que de uns 30 anos para cá, 20 talvez, isso mudou um pouco. Eu vejo pessoas que convivem comigo, que o filho que tem problema, mas ele precisa fazer medicina, pelo menos ele vai ganhar um salário. Você vê muito isso. E realmente, qualquer emprego que você for, você vai ganhar seus 15 mil, 20 mil, e acha que isso está bom, né? Esquece que hoje, inclusive com a judicialização da medicina, você responde por tudo que você faz, né? Se você não fizer direito, isso pode ter problema. Eu vejo que os grandes empresários da área de educação investiram na medicina. Em medicina, sim. A faculdade mais cara hoje, né? Eu vejo lá, meu filho está no 2º ano de medicina. Lá na sala dele tem 60 alunos. Agora você imagina 60 vezes 10 mil por mês, né? Agora multiplica por 6 anos. Quanto é que dá isso? Então, para o empresário da educação, ele quer... Eu acho até aceitável, sabe? O problema é que desses 60 alunos que estão lá, 15, 12 é apaixonado por aquilo. Sim. E isso é fato, entendeu? Isso é fato. E os pais podem pagar, porque hoje se você, para fazer uma faculdade particular,
Os pais têm que ter condição. Sim. Apesar de falar, tem fiéis, tem não sei o quê, mas atinge uma parte pequena. Muito pequena. Não consegue, as exigências são grandes, né? Não e a consegue. faculdade é uma das coisas que você paga, né? E o entorno, né? Sim, e tudo isso. Na minha época não tinha internet. Quando eu estudei, não tinha internet, não tinha computador. Só 6 meses para meu pai. Gente, quando eu estudava, telefone era uma coisa assim, absurda de caro. A gente não tinha condição de ter em casa, morando fora. Eu ia na telefônica. Eu ia pra telefônica, eu falei que o meu marido ficava aqui, né? E eu lá, a gente marcava dia, conversava, eu ficava na fila do telefone, que ele ia pra Inetel aqui da Cacilândia, ficava lá na fila, e a gente esperando pra ligar, pra falar, vamos marcar tal hora, na semana que vem de novo pra falar. Ou às vezes você ia pro vizinho, corria pro vizinho. A minha mãe, quando precisava falar comigo, falar, fulano morreu, não sei quem morreu, era assim, ligava, era 3 dias pra conseguir dar notícia, porque não conseguia falar. Esse dia minha mãe esteve visitando a gente, minha mãe mora em Balneário Camboriú, ela está visitando, ela falou assim para mim assim, como evoluiu quando teve os orelhões, daí a gente usava orelhão. Verdade. Eu queria fazer um ping-pong com a Magda. A gente está encaminhando já para o final. Eu queria perguntas curtas e respostas rápidas. Um sonho. Ver meus filhos felizes. Um lugar. Pode ser aqui no Brasil, fora, qualquer lugar. Um livro que você recomendaria para as pessoas lerem. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Na minha profissão tem tudo a ver. Um filme. Eu sou péssima para guardar nome de filme, eu sou apaixonada por ver filme. Um nome de um filme. Meu Deus. Vou falar um filme que me marcou, que eu queria aprender a dançar igual Flashdance. Que eu lembro bem, era na época da minha adolescência e eu queria saber dançar igual aquela moça que dançava. Família. É tudo, é o bem maior, o bem mais precioso, é a maior riqueza. Medicina. A minha paixão. E Deus. Deus é o meu guia, meu caminho, minha luz, o que me norteia, o que não me abandona nunca. E eu espero que quando eu tentar abandonar ele me puxe de volta. Olha, bacana. E aonde você vê Deus na sua profissão? Nossa, todo dia. Todo dia, toda hora. Eu falo que tem coisas na medicina que às vezes você fala, meu Deus, isso aqui não adianta, por tudo que eu vou fazer, o desfecho vai ser ruim. Não tem. E de repente parece que a pessoa se agarra a Deus e começa a ter uma recuperação. Você fala que ele está presente, aqui ele atuou. Aí você quer dizer, não, então nos que estão ruins ele não atuou. Não, ele atua. Mas eu vejo assim, a gente tem prazo de validade, a gente tem uma história para contar aqui. E quando essa história se encerra, por que? Senão, por que bebezinhos faleceriam? Por que Deus quer bebê pequenininho? Né? Isso vai além do que a gente está conversando aqui, muito filosófico, né? Mas eu vejo assim, ele quis ensinar alguma coisa, alguma história para alguém. Eu vejo isso. Então, na minha vida, Deus está presente o tempo inteiro. Na minha profissão, não, eu acho que não tem profissão, outra profissão, onde você vivencia a presença de Deus mais do que a medicina. Não tem. Porque tudo que você vai fazer ali, eu faço oração antes de operar. Eu converso com Deus antes das minhas cirurgias, proteja. Eu não sei qual é o que Deus tem preparado para aquela pessoa, para aquele bebezinho que vai nascer e para mim, naquele momento. Mas eu falo que seja feita a sua vontade. E às vezes a vontade dele é diferente da minha. O tempo dele é diferente do meu. Eu acredito muito nisso, né? Então, assim, em medicina, o tempo inteiro você está vendo isso, mas eu achei que isso aqui ia desenrolar assim. Aí vem Deus e fala para mim, não é você que tem que achar. O controle está na minha mão, quem comanda sou eu. Isso aqui tem um porquê, você vai demorar para entender ainda, mas tem um porquê. Então, isso é uma coisa muito assim, eu não tenho, eu falo que eu sou a minha religiosidade, eu deixo muito a desejar, eu participo da minha igreja tal, mas tem várias coisas que influenciam. A sua comunhão com Deus é diária, seria isso? É minha, muito pessoal e é diária. O que eu acredito, no dia que vocês tiverem a oportunidade de ir na minha casa, vocês vão ver a minha religiosidade está expressa em todos os lugares da minha casa. Então, isso é uma coisa muito forte, é minha. Graças a Deus eu consegui passar isso para os meus filhos, de viver essa religiosidade, de ter fé, de passar valores, né? Meus 2 filhos fizeram faculdade pública. Hoje, eu tenho comigo que a grande maioria das faculdades públicas se travestiram de uma ideologia que não é legal, de coisas horrorosas, de imagem. Recentemente, essa semana, saiu na mídia aí para todo mundo ver
uma travesti que estava fazendo, não sei se vocês viram, uma apresentação, uma palestra, né? Com umas coisas assim, para mim, completamente fora dos padrões da moralidade, da decência, de tudo, né? E os meus filhos saíram de faculdade pública, assim, criticando o que eles vivenciavam dentro da faculdade. Então, isso eu falo, eu consegui criar homens bons, pessoas boas que têm bons valores. Porque hoje, meu Deus, eu me preocupo com os meus netos, o que está esperando por aí, né? Porque realmente está muito, muito distorcido a realidade. O valor da família, a presença de Deus, princípios éticos e morais, hoje isso aí parece que virou crime, está meio... né? Não pode falar, não pode crime, fazer. né? A nossa liberdade está meio comprometida, né? A gente precisa pensar no que vai falar, né? No que você vai escrever, né? Hoje eu estava vendo um programa na hora do meu descanso, depois do almoço, porque eu tenho que descansar pelo menos 15 minutos depois do almoço, senão eu não consigo, não sou eu não rendo, e aproveito para ouvir algumas coisas que eu gosto de ouvir, e eu estava vendo falar do Enem, que o Enem, hoje, que é uma prova, né, que se faz para conseguir acesso às universidades, que hoje o Enem, o aluno não pode dar a opinião dele. No Enem, diz que a redação do Enem, eles vão colocar textos que seguem uma linha e você tem que responder dentro daquela linha. É a linha ideológica. Se você sair daquilo ali, se você discordar daquilo ali, você zera na redação. Eu fico imaginando, eu não ia conseguir fazer uma redação hoje. Meu Deus, eu era tão boa. Eu tirei nota máxima na minha redação no vestibular. Hoje eu acho que eu não conseguiria escrever, porque eu não concordo com nada do que eu vejo hoje. Quando a gente fazia a redação, sempre o professor falava para a gente ter conteúdo, né? E muitas vezes conteúdos críticos, né? Sim, a crítica faz parte do dia a dia. Se alguém decorar, né, um texto de Manuel de Barros e escrever numa redação, reprova o texto de Manuel de Barros. Ah, com certeza. Né? Com certeza. Hoje a coisa... Isso são visões, né? Está certo ou está errado, a gente não sabe, né? Eu penso que para mim, hoje eu vejo como está errado. Mas cada um tem o seu... Freitas, você chamar ela... Mas eu já ia falar isso agora para ela, eu falo, né? Muito, não, né? O Leandrinho já está acostumado comigo. A próxima vez que... muito boa. Primeiro, muito obrigado, né? Pelo carinho, pela disponibilidade de estar aqui. Obrigado a vocês pelo convite, um bate-papo muito bom. A gente quer falar só de câncer de mama, né? Falando de tanta coisa, de vida. Atendeu de forma honrosa o nosso convite. E eu quero fazer duas coisas, assim, que seja bem rápido, porque nosso tempo já está quase estourando. O primeiro é um próximo convite, mas ao vivo. A gente está fazendo programas pilotos aqui, porque Vocês a gente quer ao vivo. Né? Isso, porque a gente quer que as pessoas te perguntem na frente aqui, aparecem as perguntas aqui. Então, estamos caminhando para isso. Hoje foi, né, sem dúvida, uma das melhores entrevistas nossas. Sem dúvida. Rendeu do jeito que a gente queria, porque não é fácil. Obrigada. E também porque tem uma professora, além de uma médica, tem uma professora, uma palestrante na nossa frente, né? Imagina. Muito bacana. E deixasse um recado para os jovens de hoje, na área que você quiser, que sentir no coração, e depois eu quero que você me responda uma pergunta. Bom, para o jovem eu vou falar especificamente que eu acho que é a área mais complicada para eles, vivenciar a sexualidade com responsabilidade. Hoje o jovem acha que ele tem direito de tudo e não tem dever de nada, né? E não é bem assim, né? Então, primeiro, viver sexualidade com responsabilidade implica você usar preservativo, você se prevenir de uma gravidez indesejada que pode interferir na trajetória de vida que você traçou para você, nos seus sonhos, né? Eu falo que a gravidez é o menor dos problemas, porque é uma vida, né, que está ali, mas que pode interferir na sua trajetória e nos seus planos. E às vezes doenças que eu tenho paciente de 15 anos com HIV positivo. Então, assim, e as pessoas não têm medo. O que mais me preocupa é assim, não tem medo. Não tem medo. Ah, pode acontecer. Ah, mas se acontecer, hoje tem remédio, né? Então, assim, essa falta de compromisso, de responsabilidade na vivência da sexualidade me preocupa muito com os nossos jovens de hoje. Sim. Doutora Magda, o que é a vida? Meu Deus, que pergunta complexa. O que é a vida? Vida, para mim, viver, a gente está aqui de passagem, eu entendo assim, né? A vida não é quanto nos resta, não é quanto que a gente viveu, é quanto nos resta para viver. E
tentar complicar o mínimo possível. Eu acho que isso é vida. Tentar... A palavra felicidade tem vários contextos, né? Eu acho que felicidade não é você viver uma vida feliz, não é você não ter problema o tempo inteiro. É você saber lidar com esses problemas, chorar quando tiver que chorar, sorrir e tentar ser uma pessoa agradável, uma companhia agradável para quem está perto de você. Eu acho que isso é fundamental. Eu penso, quando eu vejo tantos pais que falam que os filhos não querem ficar junto, que os filhos abandonaram, mas quanto você atrai seus filhos? O que você faz para trazer esses filhos para perto de você? Então, ser boa companhia. Você ia gostar de ser uma companhia para você mesmo? Eu acho que isso é fundamental. Se você gosta de ser uma companhia boa, que você se sentiria bem perto de você, ok. Você ia querer uma pessoa reclamando o tempo inteiro, se você é uma pessoa que reclama. Você ia querer uma pessoa fazendo... Eu falo de relacionamento, eu falo, hoje, relacionamento, você precisa ter bom humor, você precisa ter vontade de querer ficar perto, de conversar, ter prazer em conversar. Eu estou junto com meu esposo, tem 42 anos, eu acho. Eu falo, até hoje, quando eu vejo o portão levantar, ainda sinto frio na barriga, ainda. Isso é a melhor coisa do mundo, isso é viver a vida feliz, isso é estar bem com o outro, admirar o outro, né? Não querer competir com o outro, que tem gente que compete o tempo inteiro com o parceiro, quem destaca mais, quem é mais importante, quem é isso, quem é aquilo. Eu acho que isso é um problemão sério. Então, o que é a vida? A vida é curtir os momentos bons, curtir família, é estar aqui e assim, o dia que for, para que chegar lá em cima, falar, valeu a pena, eu fiz tudo que eu achava que eu tinha que fazer. Acho que é isso. Não sei se eu te respondi, Perfeito. mas Bacana, eu acho que é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer e rápido vamos trazer ela de novo. Foi muito legal. Vamos ao programa ao vivo, vamos. A gente pensava em falar só sobre de câncer, falamos de tudo. Falamos de tudo um tiquinho. Olha, quero agradecer vocês que esteve com a gente até aqui o final. Falando que, olha, esse programa podcast, Story Podcast, só foi possível realizar porque nós temos o apoio da doutora Sinara Sandoval Carvalho, fisioterapeuta em reabilitação e pós-cirurgia e terapias manuais. Também o Super Vale, o Varejo, o Atacado é aqui. O doutor Ademir Cruvinel Advogados. Também a Celeiro, a Casa do Cowboy, e a CBPlan Genética e a ATF. Pois saber o que é isso aqui, né? Inseminação artificial em tempo fixo. Inseminação artificial em tempo físico, né? É muito técnico esses nomes, né? E também Freitas Barbieri e a Ruralis, compra e venda de imóveis rurais e urbanos. E também nosso novo parceiro aí, União Farma, a farmácia do Adeilson. Sua saúde em primeiro lugar. Muito obrigado aí a todos vocês. Eu queria parabenizar vocês pela iniciativa. Obrigado. Fantástico isso que vocês estão fazendo. Eu nem sabia, o dia que o Luiz mandou para mim, precisa divulgar mais, precisa falar que isso acontece, né? Mas parabéns pela iniciativa. Obrigado. Obrigado. Fantástico. Obrigado. Então, fica assim, porque em breve contaremos também a sua história.